Amigos, ao longo do ano, eu e a equipe Coelho no Japão aqui do canal nos esforçamos para avaliar a maior quantidade de lançamentos do Nintendo Switch para vocês, jogando muitos jogos, trazendo aqui as nossas opiniões. Afinal, comprar um jogo ruim é muito caro e desperdiçar tempo e dinheiro é extremamente frustrante. Parece que hoje em dia a gente tem cada vez menos tempo e as coisas estão cada vez mais caras, não é mesmo? Mas é por isso que você segue a gente aqui no canal. Se você acompanha nossos vídeos de tier list mensais que a gente faz todos os meses e também de promoções aqui no canal, você sabe que dá para jogar ótimos games, comprar com um precinho bem mais acessível e escapar de muitos jogos que são verdadeiras furadas para o seu bolso e para o seu precioso tempinho de lazer. Então, eu sou o Coelho no Japão. E no vídeo de hoje vocês não vão precisar se preocupar com jogos que podem te traumatizar, porque apenas os melhores jogos das nossas listas de tier list aqui vão aparecer. Fizemos um compilado de jogos com nota S, apenas os jogos com a nota máxima aqui. Então já deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para vocês não perderem e ficarem atentos aos próximos vídeos de tier list e também de promoções. E me dá licença que eu vou trocar agora de cenário e bora pro vídeo. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja easygames.com.br. Eles são distribuidores, revendedores oficiais de Nintendo no Brasil. Então lá você vai encontrar as mídias físicas nacionais, você vai encontrar o Nintendo Switch OLED, o Nintendo Switch comum, o Nintendo Switch Lite nas suas versões nacionais. Tudo com nota fiscal direitinho e todos os itens que eles têm no site estão à pronta entrega. Então o envio é super rápido, o atendimento deles é ótimo. E eles não têm só Nintendo não, eles têm PlayStation e Xbox também. Na hora de comprar o seu próximo jogo ou videogame, entra na easygames.com.br que lá você encontra os melhores preços também. Links da Easy Games e do Instagram deles aqui na descrição. Bayonetta 3 e Nier Automata. Does anyone mind if I cut in? Wouldn't want. Sim, meus amigos, vamos fazer a comparação desses dois jogos que vocês já sabem que são absurdos de bons. Para começar, Nier Automata. Nier é um jogo mais redondo, do tipo que é difícil achar defeito. A sua trilha sonora é uma das melhores de todos os tempos, e eu sei que eu já disse isso com Persona, mas fazer o que, cara? O destino quis que duas das melhores trilhas sonoras dos games saíssem no mesmo mês para Nintendo Switch. Com músicas vocais e um melancolismo que deixa o jogo todo mais emocionante, o combate mistura hack and slash com tiro ao estilo Bullet Hell, e inclusive com longas sessões de shoot'em up, né, que são aqueles jogos de navinha, ou jogos de novinha, né, o meme do último vídeo que a gente fez nesse estilo. Enfim, a história do jogo, que pra quem não sabe precisa fazer as 3 campanhas com as 3 protagonistas para saber na íntegra, é muito emocionante e é uma coisa realmente linda. O port de Nier Automata no Nintendo Switch, meus amigos, é inacreditável. O jogo roda em 1080p, ou seja, Full HD mesmo na dock do Nintendo Switch, né, na TV, e ele roda a 720p, né, em HD, em modo portátil, que é a resolução máxima da telinha do Nintendo Switch, e isso tudo sem quedas dos seus 30 quadros por segundo, com um visual lindíssimo. A Virtuos, que é a empresa que fez o port, né, a adaptação do jogo para Nintendo Switch, fez o Nintendo Switch parecer um PlayStation 4 aqui nesse jogo, porém com uma única ressalva. Além do fato do jogo mentir que são 3 finais, né, porque não são 3 campanhas, e olha, obrigatórias, a sua gameplay, apesar de redondinha, não é muito profunda como outros jogos da Platinum Games, e é essa a reclamação de algum. E aqui é que entra Bayonetta 3. Meus amigos, Bayonetta 3 não é como Nier. Ele não é excelente em tudo que faz. A sua história tem dado um pouco de polêmica com a fanbase, e as reviravoltas na história são previsíveis. O jogo segue repetidamente um ciclo de acontecimentos a cada mais ou menos 3, 4 capítulos, e os seus inimigos, no geral, os comunzinhos, eles não são marcantes como nos 2 primeiros jogos, embora o jogo tenha sim o seu leque de batalhas marcantes. Porém, no que Bayonetta 3 acerta, meus amigos, ele acerta demais. O combate do jogo é simplesmente um novo recorde para os jogos de ação. Além da gama absurda de combos e evolução de moveset, né, da quantidade de movimentos que a Bayonetta vai ganhando ao longo do jogo, que agora ela vai ganhando armas naturalmente pela campanha. Você termina ou aumenta os seus combos com novas invocações que agora são controláveis, cara, uns bichos imensos que você controla, e meus amigos, isso é muito
muito épico. Principalmente o pássaro que você cria, tipo furacões no meio da batalha. E são jogabilidades muito diferentes para cada arma, para cada invocação. Tipo, tem só uns bichos que batem, mas tem também, por exemplo, um trem. Sim, cara, um trem maligno do inferno, cara, sério, é muito da hora. A trilha sonora de Bayonetta 3 tá excelente e a performance dos músicos é absurda, mano. Pra ter uma noção, olha a informação que o Pedroca, que é o músico aqui da equipe Coreia no Japão, pescou nos créditos de finalização do jogo. Entre os músicos que participaram da gravação, o baterista e baixista são Bruno Valverde e Felipe Andreoli. Sim, brasileiros. E mais, hein? São integrantes da maior banda de metal do Brasil, o Angra. Meu irmão, eu duvido que tu sabia que colocaram músicas do Angra pra gravar a trilha sonora de Bayonetta 3. Já vale o compartilhamento desse vídeo aí pra galera, né? Bom, por fim, embora a narrativa de Bayonetta 3 seja um ciclo, a gameplay não. A gameplay, ela te dá momentos tão diferentes que você simplesmente se pergunta, cara, o que falta acontecer nesse jogo tão criativo? Nunca fica monótono. A Platinum Games não se importa em transformar o seu jogo de ação em stealth com a Diane, ou em shooter on rails, né, de navinha, com outras surpresas que eu não vou spoiler pra vocês. Mas a liberdade criativa dos caras foi tipo a carta branca total. Bayonetta 3 é incrível, Nier Automata também. Esses aqui são dois dos melhores jogos de ação que existem. Nier entregando um conjunto mais completo, com um enredo marcante, personagens bem desenvolvidos, um formato RPG e composições magníficas, e do outro lado, Bayonetta 3, que não é nota 10 em tudo, mas no que ele acerta, ele é nota 12. E é por isso, meus amigos, que não tem como falar outra coisa. Vocês viram o nosso top 250 melhores jogos do Nintendo Switch, e ambos esses games estão lá na ponta. E é por isso que Bayonetta 3 e Nier Automata se encaixam aqui na nossa Tier S. E não é qualquer S, é um Tier S+. Um S com estrelinha, fechando o mês de outubro com chave de ouro no Nintendo Switch. Mario + Rabbids Sparks of Hope. They fire. Esse aqui é um legítimo jogo do Mario e o primeiro grande jogo do Mario completamente traduzido em português, o primeiro grande jogo de história do Mario. E dessa vez a Ubisoft, ela se superou, fazendo de um jogo que já era excelente, o Mario + Rabbids Kingdom Battle, ser transformado em uma experiência ainda mais ágil, recompensante em termos de jogabilidade, habilidades novas que você ganha, personagens que você vai desbloqueando, elementos de gameplay que vão variando a forma que você joga o game ao longo do jogo inteirinho, e também a história maravilhosa que você acompanha de amizade e desafio naqueles personagens, sem contar o mistério do final do jogo com uma bela reviravolta. Um dos destaques desse game é que você pode jogar com o Bowser agora, e realmente o Bowser, ele é cheio de personalidade, muito forte, e é muito legal ver a animação do Bowser completamente em 3D ali, junto com os outros personagens da turma do Mario que a gente ama, coisa que a gente não tinha visto anteriormente, já que nos RPGs de Mario que a gente podia jogar com o Bowser, normalmente eram 2D ou então no estilo de Paper Mario, então é muito legal de ver isso acontecendo aqui. Temos uma análise completa de Mario + Rabbids Sparks of Hope aqui no canal, que eu recomendo vocês assistirem caso queiram saber em detalhes sobre tudo do jogo, e é essa que vocês estão vendo aí na tela. Mas vale dizer que eu não sou um grande fã de jogos táticos, e mesmo assim esse jogo me pegou. Mario + Rabbids Sparks of Hope inova no gênero tático, deixando as batalhas muito mais parecidas com jogos de ação do que com jogos de estratégia. Esse aqui é um jogo que eu recomendo para todos os fãs do Mario, e é realmente um game de qualidade. Bora para as avaliações agora. Em termos de dificuldade, ele é um game acessível para todos, com várias opções de acessibilidade, para quem quer um grande desafio ou para quem quer simplesmente acompanhar a divertida história. Ele rende pelo menos de 15 a 20 horas de duração, e ele é indicado para todos, tanto os fãs quanto os não fãs de estratégia ou de jogos do Mario também. É um jogo de qualidade em geral. Em termos de notas, os visuais ganham 5 estrelinhas, estão muito bonitos. A trilha sonora do game é fantástica, com 3 compositores lendários, e ganha 5 estrelas também. Em termos de diversão, 4 estrelas, e a gameplay também fica com 4 estrelas. A progressão do jogo é suave, 4 estrelas também, e é muito bem polido, dando aqui 4 estrelas, porque eu ainda acho que em algumas cenas o jogo perdeu um pouco de resolução comparado ao primeiro game. Em termos de extras e replay, ele ganha 3 estrelinhas, porque é um
um bom jogo de se jogar novamente, mas não tem tantas opções assim depois que você zera. Já em termos de custo-benefício, ele ganha 3 estrelas aqui, pelo menos por enquanto, mas eu tenho certeza que em breve, no ano que vem ali, esse jogo vai começar a entrar em várias promoções, assim como o primeiro jogo que você consegue facilmente encontrar por R$40 em promoções. Acredito que ano que vem a gente já consegue comprar esse aqui com mais de R$100 de desconto aí. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Mario Plus Rabbids Sparks of Hope é a nota 9. E é por essas e por outras que Mario Plus Rabbids Sparks of Hope tranquilamente se encaixa aqui na nossa Tier S. É um baita de um jogaço que merece entrar na lista de qualquer dono de Nintendo Switch. No More Heroes 3. My name is Travis Touchdown. One day, a big, huge spaceship suddenly filled the sky. You know, like in the movies? Except it happened for real. I wiped the floor with these aliens. Trazendo uma aventura típica do Travis Touchdown, cheia de personalidade, um humor bem escrachado, mas ao mesmo tempo inteligente e um ótimo combate através dos seus ótimos chefes. Que embora alguns desses problemas do jogo claramente vêm do seu baixo orçamento, outros parecem só não ter tido a atenção devida mesmo. Mas não deixa de ser um jogaço, e que eu tô muito feliz de dizer que honrou o legado dos últimos No More Heroes, e digo mais, superando as nossas expectativas. O jogo ele custa full price, é o preço cheio tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A nossa avaliação é que até que é justo você cobrar full price por um jogo como esse. É que até que tá justo, entre aspas, aqui. No caso de No More Heroes 3, embora ele não seja o melhor exemplo de um jogo que tem custo-benefício, é um jogo que te entrega uma experiência válida que se espera de um jogo a preço cheio. Em termos de localização, o jogo tem uma tradução excelente com legendas em português do Brasil, traduzindo inclusive os palavrões. O ponto alto do jogo definitivamente é o seu humor e os seus chefes, enquanto que o ponto baixo do jogo são os problemas técnicos que ele apresenta. Pop-ins, o mundo aberto bem vazio, queda brusca na resolução, principalmente jogado no modo portátil, entre outros. Em termos de dificuldade, a gente avalia que o jogo ele tem uma dificuldade moderada. Em termos de versatilidade, o jogo é bem versátil, tanto na dificuldade, permitindo que você escolha qual é o modo de jogo que você quer jogar, quanto em quantidade de tarefas diferentes que você pode executar ou não na hora de progredir o jogo. Em termos visuais, eu dou aqui nota 7 com muito pesar no jogo. A arte design e o estilo dos personagens é única, é muito incrível. E você provavelmente não vai ver algo parecido em nenhum outro jogo. Eu amo o visual desse jogo, mas eu tenho que abaixar a nota dele, porque como eu falei, principalmente nas áreas de mundo aberto, o gráfico é fraco, cara. Apesar de que quando a imagem está próxima dos personagens, o visual impressiona. De qualquer forma, essa inconsistência tirou um pouco de pontuação aqui pra gente. Em termos de trilha sonora, No More Heroes ganha nota 7 também. Passa de ano, é uma boa trilha sonora. Em termos de diversão, essa sim é importante e ganha nota 9. O jogo é extremamente divertido. A gameplay ganha nota 8,5. Muitas coisas muito variadas para fazer, extremamente divertido e quase delas com bastante polimento, pelo menos em termos de mecânicas. Mas em termos gerais de polimento do jogo, como eu falei, o gráfico ele peca um pouco em alguns momentos, então damos aqui a nota 7. Agora eu quero iniciar uma nova categoria pra gente dar nota aqui, a categoria progressão. Como é que o jogo progride? Do início ao fim, ele é uma diversão insana ou em alguns momentos ele te trava um pouquinho e você fica fazendo umas coisas meio chatinhas até chegar na próxima parte boa. Pois bem, em termos de progressão, estávamos querendo dar nota 8 aqui, mas a nota fica 7,5. Eu vou explicar melhor na análise completa. Em termos de custo-benefício, a nota final que a gente dá é nota 7. E a nota final geral da equipe Coelho no Japão para No More Heroes 3 é nota 8. E surpreendentemente, apesar de nota 8, No More Heroes 3 se encaixa orgulhosamente aqui na nossa Tier S. Apesar de uma nota que é até um pouco baixa para uma Tier S, não tem como ignorar que é um jogo singular. Não tem outro jogo que vai te dar a experiência que No More Heroes te entrega. E se você estiver dentro do público-alvo que se interessa por esse jogo, você mais que definitivamente vai passar por cima dos problemas que ele tem e vai se divertir muito, porque é um jogo muito irado. Totalmente cheio de estilo, com chefes muito memoráveis, que você vai carregar com você provavelmente para toda a sua vida gamer, e definitivamente uma grande adição ao catálogo do Nintendo Switch. Nem todo jogo é pra todo mundo, mas esse aqui, se você tá dentro do público-alvo como eu estou, é uma Tier S com certeza. No More Heroes 3. No Man's Sky.
No Man's Sky deu a volta por cima das suas polêmicas iniciais e hoje é um gigante dos jogos de sobrevivência. E ele mostra por que é tão grande já no começo. Quando você abre o jogo, ele já te dá diversas opções de modos de jogo, entre mais aventura, mais regras de sobrevivência, um estilo morreu, acabou, tem que reiniciar do zero e tudo isso podendo regular a dificuldade do jogo. Jogos de sobrevivência podem significar muitas coisas e No Man's Sky é uma boa parte delas. As possibilidades desse jogo praticamente infinito não se limitam só aos modos de jogo não. A liberdade de tarefas que você realiza aqui também é rapidamente escalonada. Explorar, atacar, viajar para planetas diferentes e em tempo real, o que é lindo no Nintendo Switch. Você vê a saída da atmosfera, vai para o espaço, viaja, entra em outros planetas, passa por asteroides e logo você começa a poder também construir dentro de cada planeta, deformar o cenário, podendo brincar levemente de Minecraft ali ou de Animal Crossing. É realmente um jogo, entre aspas aqui, para ser seu. Aquele jogo que você joga constantemente, sempre fazendo coisas novas. Não é um game para só zerar a campanha e passar, sabe? Até dá para fazer isso, mas não vale o valor e não é para isso que ele foi feito. Na versão do Nintendo Switch, o gráfico é prejudicado sim, rola um baita de um downgrade e o jogo não é super lindo, mas é um visual aceitável, tanto no sentido de, ok, tá de boa, quanto no sentido de, ok, é um jogo de mundo aberto, aliás, universo aberto, e tá rodando aqui na minha mão, no meu console portátil, sendo um jogo feito por um estúdio pequeno. Então, tipo, dá pra ter uma compreensão, né? Tipo, os desenvolvedores do jogo realmente deram o seu melhor nesse port pra Nintendo Switch. No Man's Sky é um gigante e ele também deixou o pequeno Nintendo Switch maior, aumentando a sua gama de jogos impossíveis e jogos marcantes e dos últimos anos. É facilmente um jogo Tier S aqui no canal. Tunic. Tunic anteriormente era um exclusivo jogo da Microsoft, né, para Xbox, console e também PC. E a publicadora Funde marca um segundo golaço no estilo Dungeon Adventure, né, os tais Zeldinha-like, já que ano passado essa mesma publicadora lançou Chicory, que é um outro jogo aclamado nesse estilo. Porém, se Chicory é o jogo ideal para você jogar com seu filho pequeno, Tunic já é melhor só fazer isso se seu filho for um prodígio e já tenha certa idade, tá? Eu diria que ele é um jogo muito mais para adultos, nostálgicos desse tipo de gameplay, porque Tunic é bem punitivo, com alguns chegando até a chamar esse jogo no estilo de Souls-like. Então, se o level design de um Zelda com um bom toque de desafio é o que você busca, aí tá o seu jogo. Tunic, como logo se vê, carece um pouco de originalidade. O protagonista, ele é um Toon Link MacLeod lá do Star Fox, e alguns inimigos mais botezinhos são meio genéricos, além do estilo do jogo ser a tal soma disso tudo que a gente explicou. Porém, a aclamação de Tunic é justa, porque o que importa é a execução de todos esses fatores e nesse sentido o jogo é impecável. Ele é extremamente bem polido, além de muito bonito, a versão do Nintendo Switch é ótima e Tunic pode ser meio que uma soma de Zeldinha com Souls, mas ele executa essa fórmula tão bem que talvez seja o principal representante dessa fórmula nos dias de hoje. E isso é impressionante dado a imensos números de jogos que utilizam ambas as receitas de Souls e de Zelda. Resumindo, joga Tunic porque esse jogo é bom demais, só que saiba que ele é um jogo difícil. E um aviso aqui, o jogo tem opções para facilitar também, caso você tenha ficado com medo de todo mundo dizendo que ele é um jogo muito difícil. Então só vem, não precisa nem de tutorial, o jogo já te joga direto na ação, que é o meu estilo favorito de aprender a jogar, e sério, Tunic vale a pena. The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition. Skyrim no canal, aê! Vocês pediram muito por isso. E essa Anniversary Edition, cara, a gente jogou e vocês viram, foi lançado num preço insano de R$358, cara. Ou por um update de R$90 para quem já tinha o jogo original. Aliás, no dia da gravação desse vídeo ele estava em promoção, tá? Saindo a R$214, o que é ainda muito salgado aqui para Skyrim. Mas não pode se dizer outra coisa. Skyrim é um Tier S+, sem dúvidas. Porém, o alto valor e o peso da idade desse jogo, que afinal é uma edição de 10 anos do jogo, pesam e descem o game aqui para nossa Tier S, mas ainda assim é uma Tier S, afinal ainda é um excelente jogo, uma excelente jornada, você consegue ficar imerso naquele jogo, e especificamente essa versão aqui que eu tô falando pra vocês agora, que é a Anniversary Edition, ela deixa o game melhor do que nunca, porque ela tem a adição de vários mods relevantes que melhoram o jogo, com o destaque pro mod que muda as regras do jogo, tornando games mais de sobrevivência, adicionando frio, fome e outras mecânicas pra jogabilidade. Entre outros mods tem a Saints and
Producers, que é em referência ao quarto jogo, né, o Elder Scrolls Oblivion, e é uma série de missões novas dentro do jogo. Tem o mod Rare Curious, que adiciona um monte de curiosidades raras para os alquimistas e várias outras coisas que você pode fazer dentro do jogo. Enfim, galera, tem locais novos, tem missões novas, modos de explorar aquele mundo novos, armaduras, armas, acessórios, acampamento, animais de estimação pra gente poder ter, personagens novos, fantasmas, os goblins estão de volta e muito mais. É uma versão cara, mas não é apenas Skyrim. É Skyrim com a melhor forma de se ter Skyrim em todos esses anos e na versão portátil, né? E sim, se você nunca jogou esse clássico, pode ir que mesmo hoje em dia ele ainda é muito divertido, principalmente se você jogou Zelda Breath of the Wild, e afinal, Skyrim foi uma das inspirações da Nintendo para Breath of the Wild. Dodgeball Academia. Seguinte, eu já vou lançar braba aqui pra vocês. Tier S pra Dodgeball Academia. A gente já vai chegar lá. Mas por que eu tô dizendo isso? Simples. O universo desse jogo é incrível. Eles fizeram tudo pra agradar fãs de universos como Boku no Hero. Os personagens do jogo são incríveis, sejam eles os protagonistas, antagonistas ou funcionários da escola, e tanto quanto o design, personalidades ou habilidade de combate. Aliás, galera, o combate de queimada em RPG é, adivinha só, incrível também. É um combate que é de um jogo de esporte, mas é também um claro RPG, seja pelo seu sistema de party ou grupo, né, seja pelas funções, esse aqui cura, esse aqui vai dar dano e esse aqui é mais equilibrado, ou as condições de status como paralisia, congelamento, enfim, o desafio é no ponto. Os capítulos também são tão bem divididos que você meio que se sente assistindo mesmo um anime, tipo Pokémon, sabe? Existe uma trama central e alguns episódios focam mais nessa trama, já outros são eventos singulares daquele episódio. Falando em Pokémon, existe uma vibe meio Pokémon aqui nesse jogo também. A trilha sonora faz várias referências e o sistema de desafiar NPCs que não podem te ver passar por eles e te chamam para uma batalha são coisas que os fãs de Pokémon vão reconhecer, entre algumas outras coisas que tem também no jogo. Se você for fã, você vai sentir o mesmo. Fora que Dodgeball Academia tá simplesmente lindo no Nintendo Switch, mesmo jogando no modo portátil. A arte do jogo ajuda muito, mas claramente houve muito esforço e dedicação aqui do time de desenvolvimento geral para a versão especificamente do Nintendo Switch também. E com a cara da Nintendo, Dodgeball Academia é simplesmente um dos melhores indies de 2021 até agora. Apenas elogios. O preço padrão do jogo é R$ 103 na eShop do Brasil ou $25 na eShop dos Estados Unidos. E a gente avalia que esse preço é justo pelo que ele oferece. Em termos de localização, o jogo ele está em português e com expressões e sotaques do Brasil. É um jogo brasileiro, né? O ponto alto do jogo é a construção de uma IP sólida e completa. Uma nova franquia iniciando-se aqui. Enquanto que o ponto baixo talvez sejam algumas músicas de ambiente que ficam meio que repetitivas com o tempo. Em termos de dificuldade, a dificuldade desse jogo é no ponto. Ela exige, mas não maltrata. Em termos de versatilidade, é ok. O jogo ele pode ficar mais fácil fazendo todas as missões, vencendo todas as CPUs, subindo de level e ganhando dinheiro para compra de itens. Agora vamos às notas. Os visuais de Dodgeball Academia ganham nota 9. A trilha sonora ganha nota 8. Em termos de diversão, nota 9. Em termos de gameplay, nota 9 também. Em termos de progressão, nota 8,5. Já sobre o polimento, muito bem polido, nota 9. E o custo-benefício do jogo, nota 8. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Dodgeball Academia no Nintendo Switch é nota 8,75. E como eu já falei anteriormente, o jogo se encaixa aqui na nossa Tier S. Eastward. Caraca, maluco! Que o jogo ia prestar, isso era certo. Quando a publisher Chucklefish investe pesado no marketing de um jogo, não é à toa. E pra quem não tá ligado, essa aqui é a publisher de Stardew Valley, Inmost, Wargroove e Time Spinner. Todos esses jogos entraram no nosso top 200 melhores jogos do Switch. Eles são bons no que eles fazem. Mas amigos, o tiro foi mais forte do que o esperado. Uma ambientação e artes deslumbrantes, história super intrigante, personalidades ótimas, mesmo para personagens secundários, e gameplay que mistura aí um Earthbound. Inclusive tá aí, talvez Eastward seja o jogo mais indicado para os fãs de Earthbound, pelo menos desde Undertale. Enfim,
mistura Earthbound com o Zelda's top-down, tipo A Link to the Past, além de trilha sonora e animações fantásticas que dão aquele toque especial. Eastward, sem sombra de dúvidas, bate o tambor aí, entra na nossa Tier S do canal Coelho no Japão. É um baita de um jogaço e uma aposta certeira pro The Game Awards na categoria Melhor Jogo Indie de 2021 e talvez até mesmo um dos melhores jogos de 2021. Agora, amigos, falando de outras animações e arte, vamos falar sobre uma série referência em ambos, porque o próximo jogo é Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Once upon a time, there was a world torn by endless war, and peace was a distant dream. Esse aqui ganhou nosso selo de antes tarde do que nunca no Nintendo Switch. Estreando nosso selo de antes tarde do que nunca. Pedroca vive inventando esses selos diferentes. Cada episódio novo tem um selo diferente. Enfim. Finalmente Ni no Kuni 2 chegou no Switch, galera. E esse game tem uma história que mescla muito bem clichês com coisas intrigantes para entregar uma história agradável, um combate simples, mas satisfatório. E é claro que uma arte que sim, não é do mesmo nível de qualidade da do primeiro Ni no Kuni, porque eles não estão mais com o estúdio Ghibli, mas ainda assim é uma arte lindíssima. Chegamos num ponto onde se tem um jogo de JRPG grande que não está no Nintendo Switch, esse jogo tá fora da festa, porque o Nintendo Switch é a nova máquina para os JRPGs definitivamente. E para completar essa lista de jogaços em setembro pro Nintendo Switch, que só tá tendo até agora no vídeo Tier A, Tier S, puxa os tambores aí, porque Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom também é um jogo da nossa Tier S. Esse aqui é um ótimo jogo e a Bandai colocou um preço na loja BR que fica muito interessante, então fica aqui o agradecimento. Muito obrigado, Bandai, por localizar o preço para os brasileiros. Ele saiu de 300 reais em dólares para 160. Então, nesse preço, um jogo dessa qualidade, meu irmão, a Tier S tá valendo. É a hora de saber como que Dragon Ball Z Kakarot se saiu no Nintendo Switch. Esse jogo foi tão carinhoso com os fãs da série, mas assim, tão carinhoso que é tipo, se você odeia o anime Dragon Ball Z, ele bate uma nostalgia. Sim, exatamente, o Dragon Ball Z Kakarot, ele cria a nostalgia que você não tem pelo desenho. Parece ter sido um desafio tanto para Bandai Namco traduzir uma história que sempre foi retratada como jogo de luta em um action RPG. E existem espaços para melhorias e muitos momentos no combate onde jogadores de Dragon Ball Budokai Tenkaichi ou Dragon Ball Xenoverse vão sentir uma estranheza, mas você precisa se desvincular dessas experiências prévias e enxergar Dragon Ball Z Kakarot como uma abordagem diferente, tanto para os jogos de Dragon Ball Z quanto para os action RPGs, sendo um action RPG focado em chefes, que são as lutas clássicas da série. O jogo ficou bonito e competente no Nintendo Switch, e a trilha sonora tá com uma qualidade de gravação ímpar. Então puxa os tambores aí, editor, porque essa aqui é uma adaptação excelente. Tá pegando fogo aqui, porque Dragon Ball Z Kakarot se encaixa na nossa Tier S. Monster Hunter Stories 2. Esse é o game que ganha o selo de destaque multiplataforma do mês. Com uma história muito bem trabalhada, músicas ótimas, mapas excelentes, batalhas que você vai precisar usar a cabeça, pois são muito estratégicas. E tudo isso com direito a legendas em português do Brasil, Monster Hunter Stories 2 chamou a atenção de muitas pessoas e não foi à toa. O jogo faz parte do projeto de redenção da Capcom em seu apoio ao Nintendo Switch, trazendo mais um jogo de grande porte, mostrando que a plataforma tem muito a oferecer. Apesar das incessantes comparações com Pokémon, esse jogo é justamente o que mostrou que o estilo Cat Monsters de RPG não precisam seguir a fórmula dos monstrinhos de bolso, sendo sim um jogo do mesmo subgênero, mas bem original. Há muito o que se fazer aqui nesse game e você deveria fazer, porque vale muito a pena. Depois deem uma olhada na nossa análise completa aqui no canal, porque Monster Hunter Stories 2 definitivamente já estreia a nossa tier list, entrando na Tier S. O jogo se consagra como um dos JRPG mais parrudos do console e não é só grande, mas é também ótimo. E ótimo o suficiente para encabeçar a sua Tier S. The Great Ace Attorney Chronicles. I will become a lawyer. I have to. しさとみ言葉
Judicial assistant to Esse game ganha o nosso selo de melhor jogo para um público específico em julho. Alguns jogos do 3DS estão renascendo no Nintendo Switch. E se a gente fizesse aqui uma lista de desejos, com certeza os dois The Great Ace Attorney não estariam entre as primeiras opções, já que o jogo sequer veio para o ocidente na época que ele foi lançado. Meus amigos, tolos que somos de acreditar nisso. A junção dos dois jogos portáteis tornaram esse realmente um jogo de destaque mesmo no Nintendo Switch. Na nossa preview que fizemos aqui no canal e vocês deveriam assistir, destacamos os motivos que fazem desse um dos melhores jogos third parties do ano, com dezenas de horas de conteúdo, animações e trilhas sonoras impecáveis e uma história muito envolvente em todos os seus 10 casos, assim como todo Ace Attorney, mas esse aqui talvez seja o melhor jogo desde a trilogia original. E olha que eu sou super fã da série e joguei quase todos os jogos. Mas Ace Attorney Chronicles é um jogão que ainda por cima está num preço razoavelmente acessível. E é por essas e por outras, meus amigos, que The Great Ace Attorney Chronicles se encaixa aqui na Tier S. Sempre que um jogo diferente assim pega tiers ou posições numeradas altas, existe um certo estranhamento por parte de alguns. Mas que essa posição aqui diga mais sobre o que você está perdendo ao não jogar jogos assim, do que sobre, nossa, como o canal Coelho no Japão tem um gosto esquisito. Esse jogo é muito bom, galera. Now, The World Ends With You. Esse game ganha o selo de destaque criativo do mês do Nintendo Switch. Trazendo músicas e uma ambientação descolada como seu antecessor, Neo é um sucessor digno, trazendo um clássico do DS para o escopo de um console como o Nintendo Switch. Apesar dele ser um RPG com bastante história e uma bastante interessante, inclusive, o jogo ele é bem leve, digamos assim, no sentido de que ele é fácil só de pegar e sair jogando, assim como um jogo arcade. As animações do jogo estão absolutamente incríveis, tanto as in-game, mas principalmente nas cutscenes cinematográficas. A trilha sonora, ela tá com mais influência de rock nesse jogo do que era no original, mas ainda é uma trilha sonora de ótima qualidade. Fora a arte que conseguiram também desenvolver para esse game. E é por isso, meus amigos, que ele impressionou a gente o suficiente para se encaixar aqui na nossa Tier S. Now The World Ends With You é um jogo a full price, o preço cheio, o que de fato pesa no bolso, mas traz uma experiência que é o que você busca em um jogo a full price. Who's that? Let the shine reveal endless lies. Come down. Kaia. Esse aqui ganha o selo de jogo favorito da equipe nesse mês. Arcaia é um jogo musical conhecido nos mobile e trazido para a Nintendo Switch, incluindo uma adaptação na jogabilidade para se usar controle. O jogo é simplesmente fantástico em tudo. Ele tem uma progressão que exige, para avançar, mesclar os seus modos de jogo. Ele também tem vários personagens com status e skills, cada qual com sua história separada no modo story. Embora sejam secundárias, a história principal acompanha o paralelo de duas protagonistas, e a história ela é bem desenvolvida, só que ela ainda não terminou, ou seja, esperamos que seja atualizada a versão do Nintendo Switch conforme a história mobile também seja. A jogabilidade do jogo é uma soma do clássico estilo Guitar Hero, né, com a nota caindo numa dentre 4 casas, só que com uma barra em que se usa o direcional analógico do controle para poder controlar. Essa barra é o que torna a jogabilidade do game um ponto alto no gênero, é realmente muito divertido e diferente. No entanto, o jogo vai perder pontos na acessibilidade porque mesmo no fácil, olha, é um jogo difícil. Exceto se você já for um veterano no gênero de jogos de ritmo. Mas a gente tá fazendo um vídeo para todas as pessoas, né? Então tem que levar isso em consideração. Um ponto de destaque é que a trilha sonora do jogo, os menus e etc. é muito boa. Ela fica na sua cabeça, é muito imersiva, inclusive a ambientação e tudo mais. É um universo muito bem construído, o que é raro nesse tipo de jogo. O preço padrão de Arcaia é R$204 no Brasil e $40 nos Estados Unidos. E a nossa avaliação do preço é que ele é um preço justo para quem se aprofundar no jogo. Se você for pegar só para poder zerar a história, bom, aí fica caro. Ela rende pouco mais de 15 horas, mas se você for completar tudo que tem no jogo, e tem muita coisa, aí você vai ter mais de 50 horas para se divertir. Fora a possibilidade de ser hardcorezão mesmo e tentar ranking perfeito em todas as mais de 150 músicas. E aí você sabe, são centenas de horas. Em termos de localização, ele não está em português.
O ponto alto do jogo é que ele é excelente em 90% do que se propõe fazer, enquanto que o ponto baixo é que ele é um jogo que não explica várias coisas, né, e te força a pesquisar no YouTube ou Google o que fazer. Inclusive, para zerar é um rolo tão grande que a gente vai colocar aqui num comentário fixado como fazer. Mas o Discord do jogo tem um canal dedicado à versão do Nintendo Switch e o pessoal lá ajuda bastante. Em termos de dificuldade, o jogo ele é de difícil a insano. Em termos de versatilidade, dá pra zerar no fácil, mas a progressão será bem mais lenta e você que é iniciante terá ainda vez ou outra bons desafios, mas dá. Agora vamos às notas. Em termos de visuais, ganha nota 9. A trilha sonora também ganha nota 9, e para um jogo de 150 músicas, tem um leve excesso de certos estilos musicais, como música eletrônica. Mas tudo bem. Em termos de diversão, também ganha nota 9. Em termos de gameplay, nota 9. Em termos de polimento, nota 9. O custo-benefício ganha nota 7,5 por causa do valor. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Arcaia é nota 8,75. É um jogo top tier do gênero musical no Nintendo Switch. E por isso, ele se encaixa aqui na nossa tier S. Muito bem, Arcaia. Você foi um jogo bem surpreendente. Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Esse jogo custa R$200 ou $40 nos Estados Unidos. E sim, ele está totalmente em português e dublado também. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 ganha o selo de Old But Gold. Queira você ou não, Tony Hawk foi um dos jogos mais influentes da história. Ele deu largada para toda uma era de jogos de esportes radicais, sem contar que marcou toda uma geração com sua trilha sonora impecável, que inclui Charlie Brown Jr. E quer saber de uma coisa? Tony Hawk's Pro Skater 2 senta no trono ao lado de Zelda Ocarina of Time até hoje, como um dos jogos mais bem avaliados da história dos videogames no Metacritic. E eu particularmente acho justo, porque a experiência que ele entregava naquela época era simplesmente impecável. E meus amigos, eu fico muito feliz em dizer que tudo isso que eu acabei de falar ainda vale para hoje em dia. E ainda por cima com uma pitada de nostalgia para quem jogou na época. O Tony Hawk que eu mais joguei na vida foi a versão portátil do Game Boy Advance. Se vocês quiserem ver, lembra que eu deixei na descrição a gameplay, vale a pena. E esse port para Nintendo Switch de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 é simplesmente a melhor versão, na minha opinião. Eu sei que muitos vão dizer, mas ele não tem os melhores gráficos, não sei o que, mas para mim ela é simplesmente a melhor versão justamente pelo fator portabilidade. Esse jogo para mim é muito melhor de jogar no modo portátil com headphones do que na televisão. Deitadão lá no sofá, curtindo aquele som e mandando ver nos combos. É claro que os gráficos eles estão piores do que na versão dos outros consoles, mas isso talvez não importe muito aqui. O jogo ainda assim está bonito, tá? É um bom port, rodando liso a 30 frames por segundo. Todo o conteúdo está incluso. Modo online roda liso também, perfeitamente. E o editor de pistas já conta com boas colaborações da comunidade. Não tem outra, galera, é um jogaço. E se você se interessa por skate ou já gostou de Tony Hawk um dia, aqui tem um pacote redondinho feito especialmente para você. E não tem como encaixar em outro lugar. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 se encaixa orgulhosamente na Tier S. A jogabilidade refinada e viciante, simples e aprofundada, somada a muito conteúdo de qualidade, modos online, pistas super criativas e desafios que vão te fazer querer jogar só mais uma partidinha infinitamente. Tudo isso envelopado por uma trilha sonora impecável que vai te fazer voltar no tempo. Esse jogo é simplesmente perfeito no que ele se propõe e uma brilhante adição à biblioteca do Nintendo Switch. Ender Lilies Quietus of the Nights. O jogo ele custa R$127 na eShop do Brasil ou $25 na eShop dos Estados Unidos. E sim, ele está em português. Ender Lilies ganha aqui o selo de melhor jogo para um público específico. Galera, esse aqui é um Metroidvania incrível. A ambientação, arte e trilha sonora impecáveis, combinadas com um combate muito satisfatório, utilizando chefes e mini-chefes como se fossem personas, ou seja, criaturas invocáveis, faz desse jogo ser muito especial. Sério, uma coisa muito legal é que o jogo ele mostra no mapa quantas passagens não descobertas ainda tem em cada sala. Assim, logo que você adquire algum upgrade, você sabe aonde que vale a pena ir checar. Esse aqui não é um jogo punitivo como um Souls-like, mas também exige que você leve cada combate
combate simples minimamente a sério, tendo nas batalhas das criaturas que você purifica e usa depois como habilidade excelentes momentos de combate. Esse aqui é um jogo muito surpreendente e impressionante que vocês não deveriam deixar de prestar atenção, confia na gente. E é por isso que orgulhosamente Ender Lilies se encaixa na nossa Tier S. Não é à toa que esse tem sido um dos indies mais bem avaliados do ano e a gente concorda com isso. Xenoblade Chronicles 3. What is it they need to stay alive? Water? Food? Entendendo que R$300 é um valor pagável para você, porém limitado à elite da elite dos jogos, Xenoblade Chronicles 3 vai valer o seu dinheiro mesmo com o alto preço. Porque sim, R$300 é caro para qualquer jogo, mas se você paga esse valor em outros jogos, Xenoblade Chronicles 3 vai ser um dos que mais vai valer a pena seu dinheiro. Sim, esse aqui é um dos melhores JRPG do Nintendo Switch, sendo forte candidato a melhor de todos, e se consagra com um dos 10 melhores jogos do Nintendo Switch, e eu devo admitir que ele faz isso com certa folga. Geralmente eu falo sobre o game e depois eu revelo as pré-indicações para o nosso Awards de final do ano, mas eu vou meio que juntar as duas coisas aqui porque tem muito para elogiar nesse game. E essas pré-indicações, elas são basicamente para vocês entenderem os pontos de destaque daquele jogo para vocês. Você controlar 6 personagens tendo um 7º convidado, sim, tudo isso de gente lutando ao mesmo tempo na tela, você podendo controlar qualquer um desses personagens e os gráficos continuarem lindíssimos mesmo com toda essa ação na tela, a possibilidade de lutar contra 2, 3, até 5 inimigos, tudo isso sem ver quedas de frame é maravilhoso na telinha do Nintendo Switch, em especial no modo portátil, ainda mais em um jogo tão bonito, apesar de ter sim lá as suas perdas e chãos feias ao longo do jogo, mas no geral o seu Nintendo Switch vai lotar de prints de locais maravilhosos, que os mapas em Xenoblade Chronicles 3 são absurdos de imensos, cara, e eles estão lotados de colecionáveis, segredos e principalmente inimigos especiais que você vai se divertir muito derrotando cada um deles. Tudo no jogo tá funcionando muito bem. É um jogo maduro, na verdade dá pra ver que é uma sequência da sequência. Sabe aquele feeling de isso foi feito por quem sabe o que tá fazendo? Teve uma jornada até chegar nesse nível de polimento aqui que o estúdio conseguiu? Então, é isso que acontece em Xenoblade Chronicles 3. Cara, normalmente as pessoas olham para esse sistema de batalha e ficam assustadas, achando que é um jogo super complexo, mas a Monolith fez um acerto imenso nesse quesito, porque o jogo tem 3 dificuldades que exercem muito bem os seus nomes de fácil, médio e difícil. E se você jogou o Xenoblade Chronicles Definitive Edition, né, o primeiro jogo, você deve se lembrar que mesmo no fácil, tem lutas ali que ficam meio complicadas, se você não fizer nenhum grind. Isso não acontece aqui em Xenoblade Chronicles 3, que além de tudo isso ainda conta com um Auto Battle, que você pode ativar e desativar a qualquer momento e que te ajuda no grind e nas batalhas de missões extras, que se você colocar no fácil elas já vão ficar fáceis demais, além de incluir um guia de direção para você também ativar ou desativar a hora que você quiser, para ninguém se perder. Ele faz uma linha ali da onde que você tem que ir para o seu próximo grande objetivo. Combinando tudo que o jogo tem a oferecer, eu posso dizer que Xenoblade Chronicles 3 é um jogo que todo mundo consegue pegar para jogar e terminar, desde que você no mínimo entenda um pouco de espanhol, já que ele não está em português, tá? Um jogo complexo e que entrega essa complexidade para os fãs que querem isso, virou acessível pra galera que só quer curtir ali na maciota, ao mesmo tempo que no hard ele vai proporcionar batalhas insanas exigindo o seu melhor como jogador. Em termos de trilhas sonoras, Xenoblade Chronicles 3 continua com o alto padrão, tendo como diferença que as músicas dos cenários agora são menos chamativas, exercendo um papel mais de imersão. Assuming that's what you wanted to. Eu falei pra vocês que esse aqui tava pra ser um dos maiores jogos, se não o maior jogo de Nintendo Switch em 2022, tá? Ele é um jogo daqueles de nicho que tem o potencial pra furar a bolha e sair do nicho dos fãs, convencendo outras pessoas a aproveitarem essa obra magnífica que é Xenoblade, cara. Que eu já adianto pra vocês aqui, se vocês não viram esse meu vídeo aí do guia da série Xenoblade que vocês estão vendo aí na tela, você não precisa ter jogado Xenoblade Chronicles 2 ou Xenoblade Chronicles 1 pra poder aproveitar
esse aqui, tá bom? Se você jogar no fácil e também com Auto Battle, é só você curtir a história e o gerenciamento ali dos recursos dos personagens e você ainda assim vai sair apreciando o jogo, que é uma obra de arte sobre valorizar a vida e o sentido da vida em si. Ele é muito mais profundo do que aparenta simplesmente vendo trailers ali de personagens animezinhos na tela, cara. Então sim, pra quem estava curioso, nós declaramos Xenoblade Chronicles 3, editor, pode puxar os tambores aí, um Tier S+, uma Tier S com estrelinha e com muita facilidade pra gente aqui. Esse é um daqueles jogos raros que os fãs ou não da série devem prestar atenção, porque se tornou um dos melhores do console. Metroid Dread. A saga da Samus, iniciada no Nintendinho, foi finalmente terminada. Samus conclui a trama envolvendo a criação dos Metroids, assim como seus criadores, os Chozo, que também a treinaram, e o motivo da criação também acabou aqui, o Parasita X. Temos uma análise completa onde a gente argumenta por que esse jogo é um recado importante para a indústria em 2021. Mas aqui eu vou falar de um modo mais técnico. Metroid Dread tem uma gameplay e level design perfeitos. Simplesmente isso. Existe sim algumas decisões e alternativas de direção que uma pessoa pode preferir de um jeito, outra pessoa pode preferir de outro jeito, mas o que eles entregaram aqui é sólido, é funcional e é perfeito. Talvez você prefira a liberdade de Super Metroid, ou o conteúdo e dificuldade de Hollow Knight, ou a arte e emoção de Ori. Mas Metroid Dread não quis superar nenhum deles, ele quis ser Metroid, ele quis ser ele mesmo, um jogo direto, de timing rápido e viciante, e nesse sentido, talvez ele seja o melhor dos Metroids. Porém, no geral, Metroid Dread não é um jogo perfeito. E claro que eu não tô aqui usando o conceito utópico da perfeição, tô falando de coisas que poderiam ser sim melhores no jogo. A trilha sonora dele funciona? Funciona, mas não é memorável. Tirando remixes ou músicas promocionais do Metroid Dread, o que você ouve dentro do jogo é difícil de se lembrar após uma semana jogando. E Metroid Prime e Super Metroid já provaram que dá sim pra ter uma música ambiente e uma música memorável ao mesmo tempo. Os cenários do game também deixaram um pouco a desejar, na minha opinião, até por conta da falta de diversidade deles e até mesmo profundidade, colocar aquelas coisas na frente da tela igual o Ori faz, para parecer que a Samus realmente está integrada ali naquele ambiente. Tem vários momentos no jogo onde eles fazem isso, mas de modo geral parece que você tá jogando ali numa casa de boneca, né, que abre na metade e você vê a Samus sempre ali no corte do cenário. É muito bonito, mas eu acho que eles poderiam ter melhorado essa imersão do cenário. Mas essa é apenas a primeira produção original da parceria da Nintendo com a Mercury Steam. E eu espero e também acredito que haverão mais jogos com essa parceria. Então meu desejo é que eles mantenham perfeito o que já está perfeito em Metroid Dread e evoluam os pontos que ainda podem melhorar, mas que não apagam o brilho que o jogo tem. O preço padrão de Metroid Dread é de R$300, é o full price de $60 no caso nos Estados Unidos. A nossa avaliação é que cobrar full price para Metroid Dread é justo, porque mesmo sendo um valor alto, você vai estar pagando para um dos melhores jogos do ano e um dos melhores jogos do Nintendo Switch. E que eu já zerei 3 vezes, e olha que é muito raro eu fazer isso com algum jogo, mas Metroid Dread é simplesmente bom assim. O ponto alto do game é a sua gameplay fluida e muito bem executada. O ponto baixo dele é que alguns pontos fora do gameplay não acompanham a qualidade dele. Em termos de dificuldade, a gente diz que Metroid Dread é levemente puxada para uma dificuldade alta. É sério, é só você ter persistência e buscar decorar os padrões de ataque que você vai conseguir eventualmente, tá? O último chefe, meu amigo, é difícil e vários outros são difíceis, mas você vai tentando até conseguir. Em termos de versatilidade, que é a acessibilidade e desafio, o jogo não é muito versátil na campanha, é ok nos extras, e não tem muito o que fazer para facilitar ou dificultar a campanha. No máximo pegar mais ou menos mísseis e vidas, mas sério, não é isso que torna um jogo difícil ou fácil. Nos extras tem modo hard e desafios de speedrun, então os veteranos têm algo aqui, mas não para quem não tem tanta habilidade manual assim. Agora vamos às notas de Metroid Dread. Em termos de visuais, Metroid Dread ganha nota 8. A trilha sonora do game fica com nota 7. Em termos de diversão, nota 9,5. Em termos de gameplay, cara, é simplesmente nota 10. Em
termos de progressão dessa gameplay, o jogo sempre melhora à medida que você vai jogando, nota 10. Em termos de polimento da experiência, nota 8,5. Em termos de custo-benefício, nota 8. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Metroid Dread é nota 9,25. Mas e aí, aonde que ele se encaixa na nossa tier list aqui do Nintendo Switch dos jogos de outubro? Mesmo o Metroid Dread não conseguindo uma nota 10, ele conseguiu se destacar ao ponto de entrar para o grupo dos melhores dos melhores. E a nossa tier S é composta por jogos incríveis. E até hoje, todos os jogos que colocamos lá são de fato incríveis. Zero arrependimentos nesse caso. Mas é fato que Metroid Dread ultrapassou a linha do S. E é por isso que Metroid Dread leva pela primeira vez no canal Coelho no Japão, no nosso quadro de tier list, desde que criamos esse quadro aqui, a tier S+. É a primeira vez que damos um S com estrelinha para um jogo aqui no canal. Tinha que ser a Samus mesmo, a primeira a realizar essa missão de alta dificuldade, não é mesmo? Dying Light. O jogo ele tem o preço de R$250 ou $50 na eShop dos Estados Unidos. Ele está sim em português e ele ganha o nosso selo aqui de Elite no seu gênero, que é o Survival. Oficialmente, Dying Light Platinum Edition no Nintendo Switch é um dos candidatos a melhor port para o Nintendo Switch em 2021. Port, para quem não sabe, são aqueles jogos de outras plataformas que são retrabalhados ali para entrar no Nintendo Switch. Mas não é só o port não, tá? Dying Light é também um jogo excelente. Ele é um survival de respeito, com mapas abertos e vivos, ou mortos-vivos, né? A campanha dele é muito bem feita, missões diversas, multiplayer, várias opções de customização, enfim. O Nintendo Switch, apesar desse tamanico aqui, conseguiu um baita de um jogo de zumbi definitivo até o momento. E esse jogo é Dying Light. E é por isso que Dying Light se encaixa aqui na nossa tier S. Sim, se você gosta do estilo e ainda não jogou Dying Light, eu sugiro que você mude isso imediatamente. Tetris Effect Connected. Galera, esse game ganha facilmente o selo de destaque multiplataforma. Uma ideia, às vezes um conceito, um pensamento, uma visão nova sobre algo que já existe pode simplesmente mudar tudo. Tetris é um jogo que sempre esteve aí e sempre está aí de muitas formas diferentes. Porém, o veterano time por trás de Lumines, um aclamado jogo de puzzle, teve uma ideia. E se fizermos um jogo de Tetris sobre imersão? E se cada movimento do jogador girando ou movendo uma peça interagir com o cenário, com a arte, com a música? E amigos, bastou essa simples ideia para fazer o velho e simples Tetris se tornar uma das melhores experiências dos games nos jogos puzzle e estratégia. A imersão causada pelas músicas, pelas artes, detalhes, fazem com que você passe horas, eu vou repetir aqui para vocês, horas jogando Tetris, torcendo para o seu tempo disponível de jogatina não acabar. É incrível, é como se não fosse o Tetris que você conhece, é como se fosse algo completamente novo. Mas não foi só a ideia. A trilha sonora? Fantástico. Conteúdos e modos de jogo, diversos modos e vários modos versáteis. Gráficos do jogo, gameplay e tudo que faz o jogo ser ótimo são impecáveis em Tetris Effect. Então eu vou concluir essa review light aqui depois das pontuações. O preço padrão de Tetris Effect Connected é $204 na loja BR e $40 na loja dos Estados Unidos. E a nossa avaliação do preço desse game pro Nintendo Switch é que é um preço justo. Calma, calma, não me apedreje nos comentários, eu sei que é muito caro esse valor, cara. Aí você vai perguntar, Coelho, você ficou louco? Esse é um Tetris, você vai pagar tudo isso pra Tetris? Amigos, o jogo ele entra em promoção também frequentemente. Recentemente eu anunciei pra vocês uma promoção. E sério, eu perdi a conta de quantos jogos eu joguei, contando todas as plataformas disponíveis atualmente aí nesse último ano. E eu realmente conto nos dedos aqui quantos jogos do nível desse jogo se acha por menos de R$200. Falo sério com vocês. Esse foi um dos meus jogos favoritos, cara. E é um jogo que, enquanto eu tô jogando outros jogos também, eu pego e jogo, coloco o headset ali, cara, é simplesmente muito bom. O ponto alto desse jogo é a imersão e a renovação da série Tetris, enquanto que o ponto baixo, bom, o preço talvez. A dificuldade do game, ela é alta para quem nunca jogou e boa para os demais. Em termos de versatilidade, né, Tetris Effect é excelente. A campanha do jogo, ela tem 3 níveis de dificuldade. E mesmo no fácil, a última fase vai dar trabalho, tá? E existem muitos modos extras que os iniciantes podem aproveitar e se aperfeiçoar. Então se você nunca jogou Tetris,
não tenha pressa de parcelar a campanha, e quando você sentir que tá difícil, você vai lá e curte os outros modos de jogo, aprenda a jogabilidade, evolua e se divirta enquanto isso. E se você já é um veterano de Tetris, a campanha no hard vai ser um baita de um desafio, além dos modos extras extremamente desafiadores, do tipo que pouquíssimos jogadores no mundo conseguiram completar. Então sim, ele vai de uma ponta a outra, agradando com qualidade todo mundo. Vamos para as notas então. Em termos dos visuais, ganha nota 10. Em termos de trilha sonora, Tetris Effect ganha nota 10. Em termos de diversão, ganha nota 10 também, só notão. Em termos de gameplay, Tetris Effect Connected ganha 9,5. Em termos de progressão, ganha nota 9. Em termos de polimento, é lindo, ganha nota 10. Agora, o custo-benefício do game, eu sei que eu vou ser apedrejado toda vez, porque a galera já pensa, ai, Tetris não pode ser caro, mas cara, eu vou arriscar aqui e dar uma nota 9,5 pro custo-benefício, porque é um jogo vasto, tem modo online, tem modo offline, tem multiplayer de tela dividida, tem multiplayer de tela dividida com CPU. Esse é um daqueles jogos que você compra hoje e vai jogar por anos. E é por isso, meus amigos, que com muito orgulho, a nota final da equipe Coelho no Japão, também pela primeira vez no canal, desde a criação dessa série de tiers aqui. Puxa os tambores aí, editor, porque Tetris Effect ganha pela primeira vez a nota 10. Simplesmente não existe uma vírgula que eu mudaria em Tetris Effect Connected. Ele é complexo, é criativo, é bem executado e é sinceramente um forte candidato a melhor jogo do gênero. Pra quem não sabe, o gênero é Puzzle Tile Match, que chama. E eu repito aqui, candidato a melhor jogo desse gênero de todos os tempos. E se vocês acham que eu tô exagerando, saibam que atualmente o Metacritic, ou seja, a média das notas mundiais desse game, está em 9,5. A média de 19 análises é 9,5. É, galera, não tem como, cara. No mesmo vídeo tivemos aqui, editor, mais uma vez, puxa aí os tamborizinhos, a nossa tier para Tetris Effect Connected não pode ser outra que não S+. S com estrelinha. Disco Elysium The Final Cut. O jogo custa R$203 na eShop do Brasil e ele está em português, o que é extremamente importante para esse jogo, e ele ganha o nosso selo de Jogo Cult Inteligentão. Vocês já assistiram o Coelho Awards de 2021, certo? Então vocês já sabem que esse jogo aqui ele foi premiado. Disco Elysium é um RPG narrativo que, em vez de força, velocidade, ele tem atributos como persuasão, psicológico, enfim, características humanas. Mas assim, é uma árvore de skills, um leque de atributos, conceitos de classe totalmente diferentes que fazem veteranos em RPG darem aquela parada para ler e poder entender tudo. Esses atributos você usa para conversar com os NPCs e gerar perguntas, respostas ou situações em geral diferentes. O próprio narrador do jogo é um conceito diferenciado. Ele é um misto de consciência falando com o personagem e narrador não confiável. Enfim, deu para entender que o jogo não é simples, né? Ele é muito bem pensado, muito bem trabalhado, executado, e ele cria uma história investigativa incrível e que não é de classificação livre, hein? Então chequem a censura do jogo antes. Mas não tem como, puxa os tambores, porque vocês já sabem que Disco Elysium se encaixa aqui na nossa Tier S. É um jogo de qualidade ímpar na indústria, daí ter ganho 4 prêmios no Game Awards, incluindo narrativa, indie, RPG, e 3 no BAFTA Awards, incluindo música, e também ganhando a premiação aqui do Coelho Awards 2021. Vocês não assistiram, assistam aí, vai. Kirby and the Forgotten Land. Para você saber do que o jogo se trata, veja o nosso vídeo de tudo que você precisa saber antes de comprar Kirby and the Forgotten Land. Nesse vídeo tem informações para todo mundo, desde pessoas experientes a pessoas que estão interessados e nunca jogaram Kirby. Pois bem, vamos agora para as nossas considerações pessoais. Kirby and the Forgotten Land é fantástico. Simplesmente isso, o jogo é um tremendo acerto em tudo. O level design é extremamente criativo, variado e que sabe manter bem o ritmo mesmo nas fases mais longas. E é muito bom que cada mundo realmente é um mundo novo, porque vocês sabem que tem uns jogos que o mundo 2 tem fases que parecem muito com o primeiro mundo, só que com outro cenário. E não é o caso desse game aqui. Eu te garanto que o level design vai te surpreender do início ao fim. A gameplay do game é ótima também. Todos os power-ups estão com uma jogabilidade super variada e super divertida de controlar. Isso fora a ótima evolução desses power-ups. E é muito bom que eles inventaram esse Mouthful Mode agora do Kirby, que é quando o Kirby suga objetos, porque aí fora
fora desses trechos você joga com o poder que você quiser, tirando a obrigação de passar de uma fase tendo que utilizar um dos power-ups. A trilha sonora do game também tá incrível, tá tudo bem orquestrado, muito bem gravado e com ótimas composições. E a ambientação e direção de arte é um show à parte em Kirby and the Forgotten Land, mesmo na parte mais técnica dos gráficos. O jogo tá lindo em todos os sentidos e, novamente, ele não cai o nível e nem deixa de continuar te surpreendendo. E mesmo o grande problema de Kirby, que para alguns é um jogo muito fácil e às vezes fica monótono, aqui não é um problema. Não é que o jogo seja difícil, ele é fácil assim, mas esse problema é sanado no pós-game e na busca do 100%, né? Tem uns desafios difíceis nesse jogo, então não tem como não dar parabéns para HAL Laboratory. Realmente levaram o Kirby para a elite dos jogos da Nintendo. Mas eu vou concordar aqui com a reclamação de alguns que falta variedade de inimigos, principalmente subchefes. Os chefes até que tá ok, eles são lindos, maravilhosos, mas as partes de subchefes ficam muito repetitivos porque são sempre os mesmos. E isso de fato poderia ser melhorado. Além de que eu acho sim ainda que ao longo do game valeria a Nintendo ter adicionado um modo ainda mais difícil, mas tudo bem. Vamos para nossas considerações aqui. Em termos de dificuldade, o game ele é fácil na campanha principal e difícil na pós-campanha. O jogo rende ao menos 10 horas para zerar ou 25 horas para fazer 100%. É um tempo ok. O jogo é indicado para fãs de qualquer idade ou para fãs de jogos com criatividade e capricho da Nintendo. Quem gosta de ver o que a Nintendo tem de único, sabe? Diferente das outras empresas no mercado. E vamos às notas. Para os visuais, a gente dá 5 estrelas. O jogo é simplesmente lindo. Para trilha sonora, 4 estrelinhas também. A diversão do game, 4 estrelas. É muito bom. Gameplay do jogo, 4 estrelas também. Se não fossem os subchefes ali, de repente 5, tá? A progressão do game, 4 estrelinhas. Polimento da experiência, cara, 5 estrelas. É um dos jogos mais bem polidos da Nintendo no Switch. Em termos de extras e replay, 4 estrelinhas. E o custo-benefício de Kirby and the Forgotten Land, 3 estrelinhas. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Kirby and the Forgotten Land é 9,25. Rufem os tambores aí, porque Kirby and the Forgotten Land se encaixa aqui na nossa Tier S+. É um S com estrelinha. O primeiro S+ do ano de 2022 no Nintendo Switch, hein? Kirby and the Forgotten Land mantém o hype de 2022 ser um dos melhores anos de todos do Nintendo Switch, e esse game facilmente é um dos melhores plataformas 3D do console e da atualidade. Triangle Strategy. Em contraponto a Kirby, Triangle Strategy é um jogo realmente maduro. Não necessariamente adulto, talvez isso nem exista, né, essa classificação jogo adulto. Mas, para quem busca algo mais maduro, como uma história bem construída, com temas pesados, cheio de dilemas morais, além do uso da estratégia em vários pontos, como o próprio nome diz, Triangle Strategy é esse jogo. Galera, esse game aqui, vocês viram o vídeo que a gente já fez aqui, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então vocês sabem, Triangle Strategy é ouro. É algo que os fãs de jogos táticos não podem deixar passar, mesmo sendo seu gameplay tático o ponto menos desenvolvido dentre os 3 pontos principais, que são enredo, escolhas, que é o tal do roleplaying de RPG, né? E o elemento tático da gameplay. Mas deu pra ver que o time da Square Enix realmente se esforçou para trazer algo legal e eles de fato trouxeram. Nada que surpreenda quem já sabia do potencial deles desde Octopath Traveler, né? Mas é bom ver que os caras estão se consolidando. Infelizmente, um dos poucos estúdios da Square que não entregam um jogo sem estar excelente. E com tudo isso, Triangle Strategy claramente se encontra aqui na nossa Tier S. Começamos esse vídeo muito bem, hein, Nintendo? E não acabou não, hein? Ih, olha, já dei spoiler. I promise to do all in my power to see us through this safely. The Stanley Parable Ultra Deluxe. He worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple.
he sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Mano, essa talvez seja a review mais difícil já feita. Porque descrever The Stanley Parable é basicamente você dar spoiler sobre o jogo. É estragar as surpresas que o jogo te apresenta. O que eu posso dizer é que se ele se trata de um jogo muito criativo, pra quem gosta de eventos totalmente inesperados e que vai te surpreender, vai brincar com essa relação de jogo e quem que tá jogando o jogo, ou o jogo se comunicando com você, que é o jogador. Mano, é uma loucura que não tem nada a ver em termos de jogabilidade ou de mecânicas ou medo nem nada disso, mas ele me lembra o sentimento que eu tive quando eu joguei o Eternal Darkness pra GameCube, que era um jogo que me surpreendia, me pegava desprevenido com algumas coisas que eu ficava pensando, caramba, esse jogo aqui quebrou a quarta parede, sabe? Enfim, é um jogo pra quem gosta de eventos inesperados, pra quem gosta de ter um poder de escolha muito forte, inclusive várias das situações inusitadas, elas vêm de escolhas inusitadas. Além de, não é que a narrativa é inovadora no conteúdo em si, mas sim na forma com que ela apresenta esse conteúdo. The Stanley Parable não é um jogo para quem busca uma gameplay apurada. No jogo você literalmente só anda e interage com um botão, sem necessidade de você ter reflexo rápido ou coisas desse tipo. É um jogo meio cult, é um jogo indie cult, sim. Agora, o que é essencial ser dito é, caso você já tenha jogado o Stanley Parable original, jogue essa nova versão mesmo assim. É spoiler dizer porquê, mas gente, além de uma espécie de uma nova campanha que o jogo tem, os finais foram expandidos de 19 para 40. Sim, tudo isso. É mais do que o dobro do que tinha no original. E se você jogou o original, você sabe que isso importa bastante. Como eu falei, é um jogo sobre testar escolhas em uma forma narrativa única. Infelizmente ele não tá em português. Se você quiser realmente aproveitar o jogo, você tem que entender inglês. Ele tem legenda, mas a narração é muito importante também. Enfim, alguns desses finais, eles podem ser feitos em cerca de 20 minutos, super rapidinho. Outros eles levam talvez mais de 1 hora. Tudo depende de como você quer prosseguir e quantas vezes você quer prosseguir. Então, The Stanley Parable vai lá e quebra um pouco esse conceito de jogar até você zerar o jogo. O legal nele é ver finais diferentes e se impressionar com a direção que algumas rotas tomam, mas você não vai ter aquela sensação de tipo, finalizei o jogo, sabe? Porque você finaliza e ele te traz de volta pro início. E aí você fala, vou tentar uma parada diferente, vou fazer um caminho diferente aqui, e você faz isso em sequência várias vezes, porque o jogo vai te surpreendendo e vai... Mano, é muito louco explicar o que é The Stanley Parable, mas vai por mim, cara. É um jogo bem legal. Vamos às avaliações. Em termos de dificuldade, ela é nula. Não tem dificuldade em The Stanley Parable, tá? O jogo rende pelo menos 1 hora, mas eu achei que eu fosse entrar, jogar 1 hora, e eu joguei, tipo... Mano, eu realmente acho que provavelmente umas 7, 8 horas, por aí. É um jogo indicado para idades a partir de adolescente. É um jogo indicado para fãs de joguinhos que são fora da caixinha, que são diferentões. Eu adoro jogos assim, que tentam alguma coisa diferente. Vamos lá, o jogo é muito bonito, então em termos de visuais ele ganha 4 estrelinhas. A trilha sonora dele, 3 estrelinhas. Em termos de diversão, 4 estrelinhas também. Em termos de gameplay, 2 estrelinhas, porque você não tem muito o que fazer ali com os controles do jogo, tá? Agora, em termos de progressão, mano, eu vou dar 5 estrelas aqui, porque ele merece. Em termos de polimento também, 5 estrelinhas, tudo que ele se propõe, ele faz sem erros. Em termos de extras e replay, bom, não tem como eu não dar 5 estrelas também, porque você rejoga ele o tempo inteiro. Em termos de custo-benefício, eu vou dar 3 estrelas aqui. Mas a nota final da equipe Coelho no Japão para Stanley Parable Ultra Deluxe é nota 9. E The Stanley Parable Ultra Deluxe definitivamente se encaixa aqui na nossa Tier S. É um jogaço, galera. Joguem esse jogo. É muito surpreendente. Thirteen Sentinels Aegis Rim. Presta atenção nesse jogo aqui, viu? O jogo ele se passa em... Pera aí, eu acho que isso é spoiler, não posso falar. Olha, o seu personagem ele tá lá, tranquilo, na escola dele, na década de 80 e... Pera aí, Coelho, como assim década de 80 se o jogo tem uns mechas, tudo futurista? Bom, jogues e verás. Eu não vou tirar essa alegria de vocês. 13 Sentinels, ele é uma pizza meio a meio. Ele tem uma história em um formato bem narrativo, onde você explora ambientes e conversa com personagens, e ele tem uma gameplay de jogo de estratégia. O jogo de estratégia é bom, ele é diferente.
combate, ele não é de turno, ele não é tático, não é hexagonal, ele meio que usa as ruas da cidade como delimitador de área. É um negócio que parece confuso, mas o jogo explica muito bem como funciona e é muito divertido, cara. Só adianto que é meio feio, tipo, o combate parece um duelo de ícone do Google Maps, tá? Mas é bom, dava pra pegar Tier A. Agora, a história, meus amigos, a história é um negócio de louco com o selo Atlus de distribuição. Pra quem não se lembra, a Atlus é quem publica e desenvolve parte do jogo Catherine, tá? Enfim, esse game é um sci-fi e já deu pra ver que ele manuseia a questão de tempo muito bem, né? E os personagens, eles são muito bons, as reviravoltas da história são muito boas, o mistério é uma coisa que te deixa maluco. Enfim, isso aí fora a música, que é um techno absurdo. Ouve aí só. Sentinels Aegis Rim é um jogo pra todo mundo? Não. Ele é um ótimo jogo de estratégia inserido num excelente jogo narrativo. São 2 jogos super de nicho, mas mesmo assim, 13 Sentinels merece com certeza estar na nossa Tier S. Então, só pra manter as tradições, rufem os tambores aí, porque 13 Sentinels Aegis Rim se encaixa na nossa Tier S, junto com outro jogaço. Portal Companion Collection. Esse aqui é um jogo que eu descobri que muitas pessoas da esfera nintendista ainda não tinham experimentado, e eu já digo pra vocês aqui agora. Portal e Portal 2 são dos melhores jogos que você vai jogar em toda a sua vida, tá? Muito do que a gente tem hoje em jogos de puzzle em primeira pessoa veio da genialidade de Portal. Muito do que a gente tem hoje em termos de jogos em primeira pessoa que utilizam física, utilizam comédia e uma narrativa inteligente que te surpreende, foi inspirado em Portal. Portal 1 e Portal 2 são jogos absolutamente perfeitos ao que se propõem também. Não deixem os trailers te enganarem. Esses jogos, eles têm histórias muito interessantes também e que vão te capturando ao longo da jornada. E olha, ele está legendado em português. São jogos que eu realmente recomendo vocês não apenas saírem jogando, mas prestarem atenção na narração, prestarem atenção no que está sendo dito e prestarem atenção nos pequenos detalhes que tem em cada uma das salas que você vai passando, porque não é puzzle atrás de puzzle. Todas as salas, elas contam uma história que não é dita pra você e você vai descobrindo à medida que você vai usando o seu cérebro e ligando os pontos. São jogos muito bons, onde você tem uma arma de portal, ou seja, você coloca um portal em uma parede, você coloca um portal em outra parede e você consegue atravessar esses portais e passar de um lugar para outro, jogar objetos de um lugar para outro, e você utiliza essa mecânica para poder resolver uma série de puzzles muito malucos e tentar escapar desses testes que essa inteligência artificial tá fazendo com você. A batalha final é muito memorável e o segundo jogo, ele tem uma campanha multiplayer que tem conteúdo novo e é diferente da campanha single player, então é basicamente 3 jogos ali, tá? O Portal 2 ele pode ser jogado de 2, completamente em conjunto, e o Portal 1 ele só pode ser jogado de um jogador. Se você gostar do Portal 1, você vai se surpreender, porque eles conseguiram superar em Portal 2. E eu prometo que a história desses jogos não vai sair da cabeça de vocês, vocês vão discutir com as pessoas ao longo do tempo, porque é muito divertido e muito surpreendente. E especialmente no Portal 2 você vai dar muita risada, porque é hilário, mano, é muito bom. Mas joguem em sequência, eu juro pra vocês, é um jogo que tá valendo a pena pelo preço e são jogos muito bons. Então, bora para as nossas notas aqui. Em termos visuais, o jogo roda liso a 60 frames por segundo, ainda um jogo bem bonito, 5 estrelas para esse porte. A trilha sonora, ela é ambiental, não é memorável, exceto no final de cada um dos jogos, mas ele ganha aqui 3 estrelinhas, ela cumpre o seu papel. Em termos de diversão, 5 estrelas, são jogos obrigatórios para todo mundo, mano. Em termos de gameplay, é genial e você se sente inteligente jogando, 5 estrelas. Em termos de progressão, 5 estrelas também, porque o jogo te surpreende. Em termos de polimento, 5 estrelas, tá muito bem polido. E extras e replay, eu vou dar 5 estrelas aqui, porque depois que você finaliza, você ainda pode jogar com outra pessoa e a campanha é um pouco diferente, e o jogo ele tem um modo comentado pelo desenvolvedor, então você entende os pensamentos por trás de cada uma daquelas geniais fases que você vai jogar, te incentivando a jogar de novo e agora entendendo os pensamentos. É muito legal. O jogo também chega a um preço acessível no Nintendo Switch, portanto, 5 estrelas pro custo-benefício. E Portal Companion Collection é pré-indicado nas categorias melhor puzzle, melhor mecânica de gameplay, jogo mais bem polido, criatividade de diálogos, melhor personagem, melhor vilão ou batalha contra chefe e melhor atuação do narrador. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Portal Companion Collection
Collection é nota 9,5. Isso é porque o jogo tem alguns problemas ali com a legenda. Eu sei que eles estão corrigindo, mas tirou alguns pontinhos ali porque é uma parte importante você ouvir os diálogos e entender, e com a legenda em português falhando, infelizmente isso não é muito possível, principalmente no segundo jogo, tá? Mas mesmo assim, Portal Companion Collection facilmente se encaixa aqui na nossa Tier S e um S com estrelinha. Ele está entre os top tier jogos para você poder aproveitar se você ainda não jogou. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Tartarugas também já trouxemos uma análise completa aqui no canal, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, no mesmo vídeo de Demon Slayer, e lá você pode ter bem mais informações sobre o porquê desse jogo ser o melhor beat'em up em cooperativo já feito para o Nintendo Switch, e um jogo que vale muito a pena ser adquirido e jogado agora para poder aproveitar que tá todo mundo jogando online para você ter com quem jogar. Agora vamos embora para as pontuações de Tartarugas Ninja. Em termos de visuais, 4 estrelas. A trilha sonora ganha 4 estrelas também. Em termos de diversão, mano, é garantido 5 estrelinhas aqui. A gameplay do jogo ganha 4 estrelas. Em termos de progressão, 4 estrelas também. Polimento, 4 estrelinhas. Em termos de extras e replay para você continuar jogando, 4 estrelas também. O custo-benefício de Tartarugas Ninja também ganha 4 estrelas. E a nota final de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge é 8,75. E ele se encaixa aqui na nossa Tier S. Merecido Tier S para esse jogo das tartarugas. É o segundo Tier S desse mês e olha, a gente só tá se aquecendo, teve muito jogo bom. Neon White. A Annapurna realmente não erra, né? Se você acha que só Stray, que é o jogo do gatinho que tá fazendo sucesso, é destaque da Annapurna nesse ano, você tá redondamente enganado e vem aqui comigo que eu vou apresentar pra vocês esse game. Neon White é um desses jogos de parkour, tipo Mirror's Edge ou Ghost Runner, sabe? São jogos de plataforma e ação em primeira pessoa e simplesmente tudo nesse jogo é bom, sério, tudo, 100%. A gameplay dele é muito satisfatória de jogar, o level design do game é brilhante, cara. Você passa de um lugar para outro se sentindo o ás do parkour e, mano, o cara mais inteligente também. A ambientação do game é muito diferentona e incrível, cara. A premissa do jogo, os personagens, mesmo a trilha sonora que não é lá marcante, ela é boa e ela cumpre muito bem o seu papel ali na ação. O enredo do jogo consegue ser interessante, apesar de um jogo simples, e ele é bem desenvolvido, mesmo o estilo do jogo sendo bem arcade. Mano, Neon White é um pacotão completo, porém, tem um aviso pra vocês aqui, tá? Ele só tá essa topzera toda de jogo quando você busca o 100%. Ou seja, fazer o tempo mais curto possível nas fases. Às vezes de 1 minuto e meio da sua primeira run, pra você tentar conseguir passar a fase em 20 segundos. E pegando os colecionáveis, porque aí, cara, você vai destrinchar o level design brilhante e cheio de atalhos surpreendentes que esse jogo tem. Se sentir o jogador mais incrível, cara, e nos colecionáveis você vai ter a exploração e um desafio a mais. Só passar as fases, ele vai ser um jogo fácil e curto. Mesmo as fases extras dos personagens secundários, que é onde estão os desafios em termos de habilidade e não velocidade, são liberadas através dos colecionáveis. Então, sério, refaça as fases até o 100% dela. Desse modo, você vai ter um dos melhores jogos indies do ano, padrão Annapurna. E é por isso que Neon White se encaixa aqui na nossa Tier S. Jogaço, não deixem de conhecer esse game. AI The Somnium Files Nirvana Initiative. Uma pena esse jogo não tá em português, tá? Porque olha, o AI The Somnium Files também carrega a sua qualidade na história, mas ele sim deixa uma história e menos gameplay. Pra quem não entendeu, eu tô comparando agora com o Omori, né? Que tem uma ótima história, a gameplay nem tanto. No caso, o AI Somnium Files, ele tem um balanço melhor, mas ele é um jogo investigativo. Tá ligado a série Phoenix Wright Ace Attorney ou Danganronpa? É mais ou menos parecido, tá? AI The Somnium Files é um jogo investigativo na maior parte do tempo, então ele vai te prender naquela história. Porém, ele tem trechos de gameplay que você controla personagens também, tá? Mas é pouca coisa. Se você tá vendo isso nas imagens, nos trailers, saiba que não é o tempo todo. Ele é mais um visual novel mesmo. A história desse jogo é absurda, mano. É sério. Tipo, se você entende inglês, que o jogo não tá em português, só vai, cara. Porque olha só o que acontece no começo. Em um programa de TV, de repente, as luzes se apagam e um cadáver aparece no chão. Mas só metade do cadáver. A outra metade aparece em um estádio.
porém anos depois. E para piorar, análises do corpo achados no futuro indicam que o sujeito morreu no dia anterior. What? Viagem no tempo? Um serial killer com uma geladeira muito top? Olha, desculpa, joguem e descubram, vai surpreender vocês. Que história top, meus amigos, de tirar o chapéu aqui. Vamos lá. O jogo tem um universo futurista incrível e assim como personagens, tanto no design quanto na personalidade. Ele lembra um pouco de Psycho Pass, nesse sentido de polícia do futuro, sabe? E um último elogio aqui, o jogo pergunta pro jogador se ele já jogou o primeiro game. No caso de spoilers, se você disser que não, ele vai ser mais paciente e ele muda todos os diálogos que envolvem spoiler do primeiro jogo. AI, The Somnium Files, Nirvana Initiative se encaixa aqui na nossa Tier S. Sim, encerramos o mês de junho com um último S. E quem jogar vai concordar comigo. E agora, meus amigos, bora falar um pouco sobre o irmão do mal de Pokémon, que a gente demorou pra caramba pra conseguir, porque é um jogo bem longo, e eu estou falando de Shin Megami Tensei 5. Um dos mais aguardados jogos do Nintendo Switch após o sucesso de Persona. A Atlus viu que os seus jogos não precisavam ser tão de nicho assim e apostou em um jogo bom o suficiente para agradar os fãs, sendo ao mesmo tempo uma ótima porta de entrada para a franquia. Shin Megami Tensei 5 acerta em quase tudo, a sua campanha é extensa, passando das 50 horas de jogo, com muito conteúdo e é um conteúdo de excelente qualidade, não é arrastado nem nada. E exigindo uma boa dose de estratégia, tá? Não é um jogo fácil. Sim, é um RPG difícil, tipo, é uma boa porta de entrada pra franquia Shin Megami Tensei, mas não pro seu primeiro RPG de turno, tá? É um jogo difícil. O jogo tem uma ótima exploração dos seus campos abertos, um leque imenso de fusões dos seres míticos lá, dos demônios e tudo mais, que você negocia pra se juntar até você. Você não simplesmente captura eles, você tem que trocar uma ideia, negociar e convencê-los a se juntar a você. E aí você pode combiná-los e fazer uma fusão e criar criaturas novas, que é um sistema muito divertido. O jogo ele conta com uma ambientação apocalíptica que é sim um pouco repetitiva, mas até que tudo bem, afinal de contas é o apocalipse, né? Tá tudo destruído mesmo, sei lá, a gente aceita um pouquinho mais. E a trilha sonora que teve uma produção excelente e ajuda muito a intensificar todas as partes do jogo. Todas essas qualidades num jogo desse escopo de AAA e ainda num valor reduzido pela Atlus ou Sega, né, fazem definitivamente ele se tornar um dos seletos grandes jogos do Nintendo Switch. E é por isso, meus amigos, que Shin Megami Tensei 5 consegue entrar na nossa raríssima Tier S+. Sim, exatamente. No final do ano passado, recentemente, tem vindo muitos jogos que são fora da caixinha de excelentes, cara. S com estrelinha. Definitivamente, a espera por Shin Megami Tensei 5 valeu a pena. É um baita de um jogaço que vale a pena. Shin Megami Tensei 5. Death's Door. Esse ano foi o ano dos Dungeon Adventures, né? Os apelidados estilo Zeldinha. E Death's Door se consolidou como um dos melhores indies desse estilo já feitos. Não é exagero aqui. O level design do jogo é primoroso, a exploração fora das dungeons é um pouco labiríntica, mas gostosa de tentar descobrir, além de bons puzzles e um gráfico muito bonito no Nintendo Switch. O que sempre ajuda, não é mesmo? Mas o destaque vai para suas lutas, porque o jogo ele tem chefes incríveis, tanto na variedade de estilos de combate quanto no design. Fora que tem algumas lutas com aquela proporção, personagem pequeno, chefe gigante, que deixa tudo muito épico, sabe? Enfim, bons momentos de ação te aguardam, te prepare esse coração, porque Death's Door é um jogo excelente, que se encaixa aqui na nossa Tier S. Sim, cara, um baita de um jogaço. Não é à toa que esse jogo foi indicado a melhor jogo indie no The Game Awards, e a sua execução foi certeira, porque ele acerta em tudo a que se propõe. E aí, meus amigos, eu quero mostrar pra vocês um jogo muito legal que eu realmente gostaria que vocês dessem uma chance. Eu estou falando de Chicory: A Colorful Tale.
Amigos, Chicory é um jogo apaixonante, simplesmente isso. Se quando você abre um jogo é como se fossem os desenvolvedores abrindo a porta da sua casa para você entrar, Chicory te recebe com um suquinho natural, massageador nos pés e uma vozinha perguntando se você quer que faça biscoitos. O game é um Dungeon Adventure, os tais tipo Zeldinha que eu falei para vocês, e que usam uma mecânica de colorir o cenário como arma de gameplay. E ele executa isso muito bem. Mas a verdade é que só a ideia de você ir colorindo o cenário ao seu bel prazer desperta inveja na sua versão de 10 anos atrás, que se divertia pintando qualquer coisa no Paint. Porque aqui você tem um jogo inteiro para poder fazer isso. Além do mais, ele pode ser jogado com um segundo controle ou pincel auxiliador, o que o torna um jogo de recomenda máxima quando o assunto é jogar com o seu filho pequeno, cara. Muito bacana. Deem uma chance a Chicory, porque ele se encaixa aqui, ó, olha só, na nossa Tier S. Chicory é um desses jogos que usamos de exemplo para defender os jogos indies, falando assim, tá vendo? É só nos jogos indies que encontramos experiências singulares e criativas assim. E esse game entrega não apenas uma ótima ideia, como também um jogo incrível no geral. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Nossa, amigo, sério, eu já falei muitas vezes pra vocês. Esse jogo é a definição de Tier S+, né? Tipo, o máximo que tem. Tipo, o Super Mario 3D World se encaixaria na Tier S. E aí eles adicionam um jogo inteiro, cara, o Bowser's Fury, mano. E aí vira S+. Apesar de que talvez eu colocasse o Super Mario 3D World na Tier S+, já, sabe? Cara, esse jogo é muito bom, eu jogo ele até hoje, mano. Ele foi lançado em fevereiro do ano passado, meu filho se amarra, eu jogo com a minha namorada. O jogo tem online, tem muito conteúdo, várias fases diferentes. E se não merecia no Wii U, aqui merece, porque a física do game tá melhor. Tem o cooperativo online que vocês podem jogar agora, enfim. Eu não vou parar de recomendar esse jogo pra vocês até que todo mundo experimente, pessoal. Porque eu acho ele muito subestimado no meio dos Marios 3D, é um jogo muito bom. Agora, um Tier S, só que sem estrelinha, eu vou colocar Persona 5 Strikers. Rise out. Let's do this! Look out! We've got incoming! Persona 5 Strikers se encaixa aqui na nossa Tier S. Tem uma análise do jogo aqui no canal, e esse aqui é um jogo feito pelos estúdios dos Musous, aqueles jogos Warrior, sabe? Mas ele não é um Musou, galera, ele é um Action RPG e é uma sequência direta do Persona 5. Inclusive, pra você entender bem a história, sim, você precisa ter jogado Persona 5. Ou então você vai lá no canal do Reitails e assiste toda a série dele lá. Um abraço pra você, Reitails! Mas tem uma animação muito boa também, a trilha sonora desse game é sem comentários, muito boa mesmo. O combate é ótimo, enfim, mês brabo de fevereiro mesmo. Tier S para Persona 5 Strikers. Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Sim, coloca aí, editor, na Tier S, bonitão. Esse game acertou demais na versão do Nintendo Switch. Eles mudaram o sistema do jogo, que é 100% online, mas no Nintendo Switch você pode jogar offline também. Eles adaptaram a engine utilizada nos FIFAs, então se a equipe do FIFA tem preguiça de fazer um trabalho bem feito, a equipe dos Plants vs Zombies não tiveram. E o jogo é muito bom. Ele tem um modo single player extenso também, ele tem um multiplayer online ao estilo Hero Shooter, tipo Overwatch, é extremamente divertido, é um grande acerto da EA pro Nintendo Switch, então recomendo, galera, assistam a nossa análise completa desse jogo. E o outro game é o Crash Bandicoot 4 It's About Time. Que também foi um ótimo trabalho com o Nintendo Switch, porque eles mudaram boa parte da programação do jogo, só para extrair o melhor que eles poderiam. E os visuais do game ficaram incríveis, e na versão do PlayStation 4 base, o jogo ele roda acima de 30 frames por segundo, mas com variações. E aí muitos acharam que o FPS dessa versão do Nintendo Switch ia ser horrível, mas eles trancaram em 30 também, e ficou super estável. Fora que o jogo em si é muito bom, então foi uma das melhores experiências third parties do ano, com certeza. Por favor, editor, Crash Bandicoot 4 It's About Time na nossa Tier S. Assistam a nossa análise completa do game. Com muito orgulho, na nossa Tier S, o gigante Monster Hunter Rise. Cara,
a Tier S fala por si só. Isso quer dizer que é tipo um dos melhores jogos do Nintendo Switch desde sempre. E esse jogo talvez seja o que melhor espremeu até a última gota de memória RAM do Nintendo Switch. Em termos de gráficos, cara, os gráficos desse game são lindos. A direção de arte do jogo é linda, a gameplay é mais ágil e fluida de toda a franquia. Tem dezenas de horas de conteúdo, ou até mesmo centenas. Não, facilmente tem centenas de horas de conteúdo, continua recebendo atualização. No final do ano vai receber uma mega de uma DLC que vai expandir ainda mais o jogo. E assim, de conteúdo top, e que esse ano ainda vai ser expandido, cara, S mais merecido. Monster Hunter Rise é S com estrelinha ali, ó, garantido. E é o jogo pra encerrar com chave de ouro a nossa Tier Zona aqui do canal. What's that? Pokémon Legends Arceus. Ai, ai, Pokémon Arceus. Cara, que jogo que foi polêmico no seu lançamento, né? Depois convenceu todo mundo. Basicamente, ele é o novo referencial para as discussões se gráficos e etc. se sobressaem à gameplay e a novas ideias. Pokémon Arceus tem problemas sérios de performance e gráficos do Nintendo Switch, isso é inegável. E chega ao ponto de fato, tornar a experiência ruim para muitos jogadores. Não para mim especificamente, mas é fato. E eu acho que cada jogador precisa ser respeitado nesse sentido. Se pra você um jogo feio e mal polido não vale a pena, tudo bem. Se pra você um jogo curto não vale a pena, tudo bem. Enfim, cada jogador é diferente. Porém, na mesma via em contramão, também precisamos respeitar os que entendem os mais diversos problemas de um jogo, mas eles não alteram o proveito, a diversão, a aprovação de um jogador. Pokémon Legends Arceus é, pra muita gente, o melhor Pokémon do Nintendo Switch e um dos melhores jogos de toda a franquia. Problemas técnicos à parte, ele tem conteúdo para passar de 100 horas de jogo, isso sendo um jogo single player, tá? Ele tem mecânicas extremamente bem-vindas à série, como a captura dos Pokémon sem você precisar combater, né, sem entrar em combate, e também os Pokémon alfas espalhados pelo mapa, que são muito divertidos. E ele tem também um compilado das correções que os fãs mais pedem há anos para Game Freak, como as animações dos ataques, que, mano, tá um outro nível nesse jogo, vamos combinar, né? Alguns pontos de Pokémon Legends Arceus, como a história, eu acho que ainda podem melhorar, já que ela mesmo se faz mais presente no final e no pós-game, tendo um durante o jogo bem morno e um pouco desinteressante para muitos jogadores. Então, se você jogou o game só até os créditos, volta pro jogo agora, porque a história não terminou e você nem pegou o principal plot twist do game, a principal surpresa, assim, reviravolta, tá? No geral, Pokémon Legends Arceus, a menos que você esteja no grupo das pessoas que não toleram um jogo mal polido nos visuais, e tudo bem se você estiver nesse grupo de pessoas, Pokémon Legends Arceus é um jogo que você vai gostar demais e merece sim o posto de primeiro grande destaque de 2022 para o Nintendo Switch. Aqui vão as nossas considerações. Em termos de dificuldade, é um jogo fácil, embora não tanto quanto a série tradicional Pokémon, pelos elementos de ação que ele tem. Duração, o jogo rende ao menos 20 horas de gameplay, isso sem muita exploração, ou seja, sem realmente aproveitar o jogo. E ele é um jogo indicado para todas as idades. Fãs de Pokémon e fãs de Breath of the Wild likes vão gostar desse jogo. Em termos técnicos, os visuais a gente dá 2 estrelas. Trilha sonora, 2 estrelas. Em termos de diversão, 4 estrelas. Em termos de gameplay, 4 estrelas também. A progressão do jogo, um pouco lenta, mas divertida, ganha 3 estrelas. Em termos de polimento, jogo mal polido, 2 estrelas. Em opções extras e replay do jogo para você rejogar, ganha 4 estrelas também. E em termos de custo-benefício, 3 estrelinhas. Essas avaliações vão de 0 a 5 estrelas, tá bom? E a nota final da equipe Coelho no Japão para Pokémon Legends Arceus é nota 8,75. Puxa o tamborzinho aí, editor, porque Pokémon Legends Arceus, ele já começa o ano bombasticamente se encaixando aqui na nossa tier list, na Tier S. É um baita jogo que sobressai as suas falhas. Recomendo Pokémon Legends Arceus a todos os fãs de Pokémon ou para quem quer entrar na série Pokémon também. The story of humans and Pokémon. É hora da SEGA se apresentar no nosso palco com
Two Point Campus. That first sight of the school gates, the scent of a leather-bound book, the faint clatter of knights jousting. Esse jogo a gente não jogou no Nintendo Switch, a gente jogou via Game Pass no Xbox Cloud Gaming, tá bom? Mas ele tem uma versão para Nintendo Switch também. Jogos de gerenciamento não recebem tanta atenção do público em geral, e no Brasil isso não é diferente. Daí esse jogo não ter feito tanto barulho assim, cara. Porém, ainda bem que você tá aqui assistindo esse vídeo, ainda bem que você segue aqui o canal Coelho no Japão, porque eu posso apresentar essas gemas para vocês que em outros lugares talvez vocês não ouvissem tanto falar, tá? A SEGA, ela investiu muito nessa desenvolvedora, a Two Point Studios, principalmente depois de terem os comprado em 2019. E o investimento da SEGA realmente valeu a pena, porque Two Point Campus é um jogo que todo fã de jogos de gerenciamento podem ficar tranquilos, porque é um grande acerto em sua campanha. O jogo é viciante, como todo jogo desse estilo deve ser, ele tem sempre coisas novas e acumulativas, como sempre deve ser, e surpresas hilárias e inesperadas, como sempre deve ser, mas nem sempre é também nesse tipo de jogo. Basicamente, eles pegaram tudo que eles aprenderam no que eles fizeram de jogos no passado e culminou isso no melhor jogo de gerenciamento da Two Point Studios até hoje. O grande problema de Two Point Campus é realmente só trancar o modo sandbox, que é aquele modo de exploração livre e poder criar livremente até a metade da campanha aproximadamente, irritando quem gosta de jogar a sua própria maneira sem ter que necessariamente seguir uma campanha. Mas após liberado esse modo, você tem várias possibilidades, já que o jogo tem muito conteúdo mesmo, gerando dezenas e dezenas de horas de conteúdo ali para você poder aproveitar. E apesar de não ser um jogo barato, a precificação dele fica em R$200, pelo menos acaba compensando pela sua qualidade, duração e fator replay. Como eu falei pra vocês, a gente jogou esse aqui para trazer análise pra vocês através do Xbox Cloud Gaming, mas nós investigamos também de perto a versão do Nintendo Switch e o frame rate do jogo está estável em 30 frames por segundo, e o problema dele em relação às demais versões é uma quase ausência de sombras nos seus visuais. Eu acho que isso não incomoda muito, pelo menos não pra mim, já que o jogo ele é sempre jogado com muito zoom out, né? Uma tela vista de cima, bem de longe, mesmo no PC ou pelo Xbox Cloud Gaming, o jogo ele é meio feinho, digamos assim, ele não é um jogo bonitaço, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse tipo de jogo. Então, tipo, visual não costuma ser o forte desse tipo de jogo de gerenciamento. Só pra dizer que isso não é exclusivo da versão de Nintendo Switch, tá? E assim como a total aprovação do jogo pros fãs e pra quem quer experimentar Two Point Campus também, a versão do Nintendo Switch parece estar bem satisfatória, tá? Two Point Campus se encaixa aqui na nossa Tier S, baita de um jogaço aí, que quem não conhecia deveria prestar atenção. Class is in session 2022. Tiny King. Galera, Tiny King é simplesmente incrível. Ele pega a ideia dos Pikmin, e sim, é completamente de lá mesmo, tá? Mas ele coloca em outro gênero, completamente do gênero de estratégia e exploração de Pikmin. Tiny King é um jogo de plataforma 3D, mais especificamente do gênero Collectathon, que você tem que sair colecionando tudo, tipo um Banjo-Kazooie, um Super Mario 64. E essa mecânica Pikmin em um jogo de plataforma 3D Collectathon funciona tão bem que os fãs de Pikmin já podem tratar esse jogo como algum tipo de spin-off, tá? Ele é um super clone e ao mesmo tempo super original. Tiny King tem dois grandes elogios. O mais simples de explicar é que o jogo é lindo. É impressionante que um estúdio tão pequenininho conseguiu não apenas fazer, mas portar o jogo tão bem para o Nintendo Switch. A adaptação para o console portátil é perfeita, algo que até grandes empresas às vezes deixam a desejar. A estética meio Paper Mario com cenários realistas ficou ótima. Os detalhes dos cenários, tudo muito bem feito. Mas o melhor mesmo é o level design do jogo. Cara, é absurdo como o jogo te joga em um cômodo, porque as fases são meio que cômodos de uma casa grande, né, e você é pequenininho, e é tudo gigante, mas explorável e alcançável de jeitos diferentes e criativos. Você tem que subir nas coisas, você tem que apertar botão para poder abrir, você tem que colocar objetos pesados com o seu Tiny King na frente de locais, ou remover na frente de locais para você ter acesso, e tudo isso de forma nada linear. Você faz da forma que você quiser, e como o jogo utiliza objetos comuns de cada cômodo para poder criar trechos diferenciados de plataforma, tudo fica muito interessante, além de, claro, incluir segredos, locais secretos que são geniais, mas dão uma dor de cabeça para os que buscarem 100%, que é a única dificuldade realmente do jogo, porque os demais objetivos você acaba fazendo até meio que sem querer quando você curte a divertida exploração. Sério, gente, joguem Tiny King. Eu posso dizer para vocês que a dificuldade do jogo é bem tranquila, ele rende pelo menos umas 5 horas para poder zerar, o dobro ou até o triplo para poder fazer o 100%. Ele é indicado realmente para todos, e aí para fãs de Pikmin ou plataforma
plataforma 3D, eu diria que ele é quase obrigatório. Se você gostar dos dois gêneros, aí já basta. Pega esse jogo, você não vai se arrepender. Em termos de visuais, vou dar 5 estrelas aqui. O jogo é lindo, super charmoso. A trilha sonora vai ganhar 3 estrelas aqui. Diversão, 4 estrelinhas. Gameplay muito bem polida também, 4 estrelinhas. Progressão ótima, 4 estrelinhas. Polimento, cara, 5 estrelas pro pequeno estúdio. Em termos de extras e replay, 3 estrelinhas aqui. E o custo-benefício também 3 estrelinhas. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Tiny King é nota 8,5. E é por isso que Tiny King, cara, se encaixa tranquilamente na nossa Tier S. Jogaço, vocês têm que jogar, esse jogo é muito divertido. Atelier Sophie 2. A série Atelier entrega jogos consistentes de qualidade, com uma frequência absurda de lançamento e remasterizações também, o que geralmente é um indício de coisa ruim, né? Porém, o estúdio Gust tem se saído muito bem e desde o sucesso da duologia Atelier Ryza, a série ela conseguiu subir em popularidade, principalmente no Nintendo Switch, e portanto também em investimento. Isso fez com que o jogo mais recente, o Atelier Sophie 2, chegasse no ápice do que esse estúdio já produziu. Temos aqui um jogo incrível. A trilha sonora orquestrada ela é linda e marcante, como vocês podem ouvir, e os designs dos personagens desse game estão um absurdo. O cel shading dos visuais, né, que eles utilizaram, ou seja, a forma como eles conseguiram transformar os modelos 3D em personagens que parecem 2D, realmente parece um desenho animado. Ficou excelente, além dos ambientes lindos e inimigos que dão até dó de bater, cara, porque também estão bem lindos. É um jogo basicamente imperdível para fãs de RPGs de turno, tá? E editor, puxa os tambores, porque na nossa tier list, se Atelier Ryza 2 ficou com um a mais, faltando pouco pro Tier S, Atelier Sophie 2 alcança e passa esse pouco. Então, Tier S para Atelier Sophie 2. Merecidíssimo, baita de um jogaço para fãs de RPG de turno. Realmente parabéns a Gust por essa produção. E o melhor é que ela não foi a única que se surpreendeu e nem foi a maior surpresa desse mês. Porque esse posto é desse próximo jogo que foi destacado pra caramba pela Nintendo em uma das Indie World. E agora a gente entende por quê. Eu estou falando de OlliOlli World. Sendo direto com vocês, eu posso ter desdenhado do visual dos personagens nesse game, cara. Vocês se lembram daquele nosso react. Mas OlliOlli World é um skate runner 2D, tais quais os diversos jogos que a gente vê por aí para celulares e outros jogos indies. Porém, ele é simplesmente o melhor jogo já feito nesse segmento. E mais, ele é uma aula de como se executar com maestria um jogo com uma fórmula simples. O gameplay do jogo é simplesmente perfeito. Assim, realmente perfeito. As fases elas são todas incríveis, tem muitos desafios extras aumentando o fator replay. A maioria desses desafios possui um elemento único e todos são muito bem desenhados, caros. A evolução da gameplay é simplesmente ininterrupta. Do início ao fim do jogo você vai ser apresentado a um... Olha só, agora você pode fazer isso. Olha só, agora você pode fazer isso. Olha, você pode fazer isso também. E você vai sempre se surpreendendo e se deliciando com essa gameplay. E olha, a execução também do game, ela é fluida, satisfatória, enfim, perfeita, mano. O jogo, ele conta uma ótima história para ser pano de fundo para tudo acontecer. Ele cria ali um universo bem estruturado, só para tudo poder fazer sentido, e tá ótimo. É só isso que esse tipo de jogo precisa mesmo, cara, nada mais. Você tem alguns amigos que são divertidos dentro do jogo, né, porque na vida real a gente sabe que os amigos são todos chatos. Não sei porque eu falei isso. Continuando aqui. No jogo você tem uns amigos que são divertidos, embora em certo ponto os diálogos começam a ficar muito descartáveis, né? Tipo o famoso, era melhor não ter esse diálogo. Mas o saldo total é positivo nesse sentido também. Além do mais, OlliOlli World, né, tem inúmeras possibilidades de customização e um modo online de competição por pontuação com direito à temporada e tudo mais. A trilha sonora do jogo é maravilhosa e funciona como rádio, ou seja, você pode alternar sempre que quiser, apertando apenas um botão. Porém, também como rádio, não são músicas originais, o que perde um pouco da graça de um jogo indie. Mas a seleção foi muito bem feita, as músicas combinam muito com a gameplay, tá? Com tudo isso, mesmo sendo um skate runner 2D,
3D, é impossível não colocar Ollie Wollie Worlds entre os grandes destaques de jogos indies de 2022 e entender por que a Nintendo fez tanto marketing para esse jogo. Vamos às ponderações. Em termos de dificuldade, é uma dificuldade moderada para poder zerar e altíssima para fazer 100% do jogo. Em termos de duração, o game rende ao menos 7 horas apenas para poder zerar, tendo esse tempo facilmente quadruplicado pelos extras, sem contar o online competitivo, tá? Ele é um jogo indicado para pessoas a partir de adolescentes e também para fãs de skates e fãs de jogos bons em geral. Vamos às notas, amigos. Em termos de visuais, 4 estrelinhas para Ollie Wollie World. Em termos de trilha sonora, 3 estrelinhas. Diversão, 5 estrelas, cara. Gameplay, 5 estrelas. Progressão, 5 estrelas. Polimento, bom, voltamos às 4 estrelas, o que é excelente. Agora, em termos de extras e replay do game, 5 estrelas de novo, cara. Em termos de custo-benefício, 4 estrelas. E a nota final da equipe Coelho no Japão para o jogo que mais surpreendeu esse mês é nota 9. E é claro que Ollie Wollie World puxa os tambores, editor, porque ele se encaixa aqui na nossa Tier S. Baita jogaço surpreendente, amigos. Se a Nintendo falou, a gente levanta as orelhinhas para ouvir e não é à toa. Deem uma chance a Ollie Wollie World. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Where will you go? What will you achieve? It's up to Em you. toda a história do canal Coelho no Japão, somente um jogo de Pokémon dos RPGs da série principal ganhou a Tier S, que foi o jogo Pokémon Legends Arceus. Todos os outros jogos a gente gostou, mas não são jogos de... cara, pra Tier S não. São jogos que proporcionaram uma diversão muito boa, mas não realmente top tier, que tipo, cara, é um jogo muito divertido mesmo. Só o Pokémon Legends. Agora, por que eu tô falando isso antes de falar de Pokémon Scarlet e Violet? Eu já vou adiantar aqui pra vocês, apertem F aí no chat, por favor, porque Pokémon Scarlet Violet vai ser o segundo Pokémon aqui do nosso canal a entrar na Tier S, que é a nossa segunda tier mais alta, apenas atrás da Tier S+, um S com estrelinha. Sim, F pro Coelho no chat que vai ser cancelado na internet, mas eu explico pra vocês por quê. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet é uma geração que errou e acertou muito, e todo mundo sabe os erros e os acertos, mas eu não consigo ser falso e dizer pra vocês que não foi um dos meus jogos preferidos esse ano. Ele foi, e eu cansei de ver relatos na internet de muitas pessoas que tiveram a mesma sensação. A gente se incomoda com todos os problemas gráficos que o jogo tem, com todos os problemas de performance, mas eventualmente, cara, um videogame bom é um videogame bom, e aquelas coisas, elas continuam incomodando, mas você continua jogando porque simplesmente o jogo acerta muito. É um Pokémon em mundo aberto muito divertido. E eu não posso ser falso com vocês e colocar uma tier pra poder agradar os haters, cara. Eu sei que muitos podem se indignar porque um jogo tão problemático pode ganhar uma Tier S aqui no canal e dizer que a gente aceita qualquer coisa, mas não é isso, cara. Puxando de novo o que eu falei aqui no início, se a gente aceitasse qualquer coisa, todos os Pokémon do Nintendo Switch seriam Tier S, e na verdade somente o Arceus foi. Pokémon Scarlet e Violet é disparado o jogo que eu mais queria dar um Tier S+, que é a tier mais alta aqui do canal, e é aí que os problemas derrubam, não só na teoria, mas o incômodo frequente das quedas de quadros por segundo, dos gráficos do jogo serem muito pobres. O jogo te passa o tempo inteiro na sua experiência te lembrando que ele não estava pronto para ser lançado. Os estúdios da Nintendo precisavam de mais tempo para conseguir finalizar ele do jeito que ele merecia. Tem esse vídeo aqui no canal que eu falo. Pokémon Scarlet e Violet é o maior desperdício dos últimos 2 anos, porque ele é um jogo muito bom, entregue, com pouquíssimo polimento. E essa falta de polimento derruba ele do Tier S+, mas não tanto ao ponto de fazer esse jogo e as inovações que ele trouxe para a franquia Pokémon algo que não fosse melhor ou mais divertido. Esse que é o ponto principal, a diversão que você vai ter, a diversão que eu tive. E eu preciso ser honesto comigo mesmo, porque uma análise minha são as minhas opiniões. Não derruba tanto ao ponto de não fazer esse jogo uma das minhas experiências preferidas do ano, seja pela liberdade que ele trouxe para o mundo Pokémon, a escolha da ordem que a gente pode fazer as coisas, os desafios novos que isso me trouxe dentro da franquia, as ótimas músicas, a história do jogo que tá entre as melhores de toda a série Pokémon, os novos Pokémon que estão super divertidos, eu gostei bastante dessa seleção nessa nova geração, com algumas exceções que eu realmente não gostei, o multiplayer cooperativo nas Tera Raids, que sério, cara, me fazem jogar esse game por horas na madrugada, de manhã, de tarde, e como é bom quando um jogo te prende assim. Apesar de todas as falhas, é muito gostoso quando um jogo, cara, te diverte de verdade. E Pokémon Scarlet e Violet, com todos os seus problemas,
fez isso. Vamos à avaliação. Em termos de dificuldade, é um jogo fácil, mas ajustável de acordo com as escolhas do jogador. Então eu tive escolhas que fez vários momentos do jogo ficarem difíceis pra mim, e eu sou grato por ter isso em um jogo de Pokémon que eu não tinha há muitos anos. O jogo rende pelo menos umas 25 horas, é bem difícil terminar antes disso. Ele é um jogo indicado para todas as pessoas, desde que não se frustrem demais ao verem os problemas técnicos do jogo. E claro, não tem problema nenhum nisso, afinal, um jogo de R$300, você tem todo o direito de achar ruim com isso. É um valor muito alto e de fato o jogo tá inacabado, tá mal polido. Vamos às notas. Em termos visuais, o jogo ganha 2 estrelinhas de 5. A trilha sonora ganha 4 estrelas. Em termos de diversão, não tem como, 5 estrelas, a gente tá aqui falando da elite de diversão em Pokémon. Em termos de gameplay, ele ganha 4 estrelinhas. Em termos de progressão, 4 estrelas também. Em termos de polimento, bom, ele vai ganhar aqui uma estrela negativa. Pode remover uma estrela aqui, porque infelizmente o polimento desse jogo é triste ver que uma franquia tão grande tem um polimento tão péssimo. Em termos de extras e replay, cara, 5 estrelas pra esse jogo, cara. É muito divertido você continuar jogando nesse mundo. Em termos de custo-benefício, 3 estrelas aqui, porque é um jogo caro, com todos esses problemas que eu já citei. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Pokémon Scarlet e Pokémon Violet é nota 8,75. É uma nota alta sim, o jogo ele erra nos gráficos, mas só neles. Os pontos fortes do jogo realmente são muito divertidos, e são eles: a inovação, o conteúdo, os personagens secundários, que são até mais protagonistas do que o nosso avatar dentro do jogo, a trilha sonora e o multiplayer. E como eu falei pra vocês, Pokémon Scarlet e Violet se encaixa aqui na nossa Tier S. Mas beleza, agora bora falar de um jogo que realmente só acertou. E esse jogo é It Takes Two. Dr. Hakim, I wish they could be friends again. Se você tá procurando um jogo para poder jogar com alguém, cara, não precisa procurar em nenhum outro lugar. Apesar desse valor ser alto, R$200 para um jogo, ele é um jogo que entrega. E It Takes Two, ele é uma obra-prima dos jogos cooperativos. Aqui, você não vai ter só elementos de plataforma. E olha, você não vai conseguir jogar com uma pessoa que não tem tanto costume assim com videogames, tá? Porque ele, tecnicamente, é um jogo de plataforma 3D, que, com movimentação de câmera, algumas pessoas têm dificuldade com isso. Alguns pulos que você tem que dar são um pouco difíceis, mas ele também tem momentos de shooter, sim, que você tem que dar tiro. Ele tem momentos ali de navezinha, que você vai estar controlando um avião. Tem muitos estilos de games diferentes, incluídos em It Takes Two, incluindo puzzles. Então, é um jogo para você jogar com outras pessoas que têm costume de jogar videogame, tá? O port dele para Nintendo Switch tá excelente, exceto nos primeiros 3 minutos, que é aquela cena de início do jogo. Aquilo ali a gente consegue ver muito pop-in de textura, a gente consegue ver um gráfico meio ruim ali comparado com as outras gerações, mas depois que o jogo de fato começa, isso vai embora. O jogo, ele tá bonito no Nintendo Switch, é uma gameplay que ela te prende de um jeito, que tá sempre acontecendo algo diferente. Ele é em português, né, na legenda. Os personagens são muito carismáticos, não os protagonistas, mas todos os outros que aparecem são brilhantes a atuação. A história é engraçada, apesar de ser uma história triste. Tem momentos bizarros, tá? Então, tipo assim, se você for jogar com uma criança, atente-se no momento que aparecer a gameplay numa cena de elefantinho, tá? Por favor, cuidado com o elefantinho, é traumatizante para as crianças. Nessa parte vocês passem sozinho aí de outra forma, tá? É um jogo que só pode ser jogado com 2 pessoas, não tem como ser jogado com uma pessoa só, e ele é de fato realmente um jogo do ano. Não é à toa que esse jogo ganhou, mesmo sendo indie, de grandíssimos jogos com orçamentos imensos na The Game Awards no ano que ele foi lançado, e também no Coelho Awards aqui no canal, tá? It Takes Two é um jogo brilhante que merece ser jogado por todos. Vamos aos pontos fortes. It Takes Two brilha no multiplayer. Ele brilha em criatividade em tudo, desde o enredo até a variedade das fases. Ele brilha no level design, e o port em si, para quem não sabe o que é port, é a adaptação de um jogo para Nintendo Switch. Tem um bom downgrade, mas ainda assim muito bom, rodando muito bem no Nintendo Switch. E a gameplay em geral também é outro ponto onde ele brilha. It Takes Two se encaixa aqui na nossa Tier S. E um S+, é um S com estrelinha, nota máxima aqui para esse jogo no Nintendo Switch, que realmente merece. Um último comentário muito legal para quem não tá familiarizado com It Takes Two: ele é um jogo onde cada jogador tá sempre fazendo algo diferente. Cada jogador vai estar fazendo uma atividade diferente, mas que um depende do outro para conseguir avançar. E essa dinâmica é muito divertida, é brilhante, ela força cooperação entre os jogadores de uma forma que outros jogos simplesmente não conseguem acertar tanto assim no ponto. E mesmo assim tem alguns minigames de competição no meio de tudo isso, cara. It Takes Two é simplesmente muito bom.
Rogue Legacy 2 e Sifu. Esses dois jogos indies foram destaques no primeiro semestre de 2022 e chegaram no segundo semestre. Mas e aí, a espera valeu a pena? Bom, sim para ambos os jogos. Rogue Legacy 2 é um super roguelike, ele é mega completo, tanto que ele foi o vencedor no Coelho Awards de jogo mais versátil e ele é muito bem executado em tudo que ele faz, na arte, nos chefes, nas classes, na progressão, etc. Nesse jogo, cada vez que você morre, você joga em seguida com um herdeiro do seu personagem anterior, e ele pode ter características semelhantes ou diferentes, como por exemplo, só enxergar preto e branco, ou ser um vampiro, entre outras loucuras. É um jogo bem dinâmico e divertido. Já o jogo Sifu também é um grande acerto. Ele é um forte candidato a melhor beat'em up 3D já feito até hoje. Isso pelo seu combate extremamente bem desenvolvido, uma boa animação e o clima de filme de arte marcial bem ao estilo dos clássicos filmes do Jackie Chan, entre outros porradeiros do cinema. Agora, onde que cada um desses jogos se sobressai? Rogue Legacy 2 é um jogo sobre ser versátil, até sair voando tá nas opções do jogo. Sifu é um jogo desafiador e ele não facilita muito para você não. Mesmo com escolhas de dificuldade, Sifu é um jogo difícil, então enquanto o Rogue Legacy 2 busca se adaptar a você, Sifu te desafia a se adaptar a ele, dominar o combate do jogo e superá-lo. Rogue Legacy é um jogo que tem mais humor. Sifu é um jogo graficamente muito bonito. E tanto Rogue Legacy 2 como Sifu se encaixam aqui na nossa Tier S. Eu tenho certeza que você não comprou nem metade desses jogos que eu mostrei aqui ainda. Mas é pra isso que eu tô aqui, é pra te ajudar. Então deixa um like aqui nesse vídeo, porque o próximo jogaço que eu vou mostrar pra vocês, você não precisa comprar, porque ele é gratuito. Eu estou falando de Overwatch 2. Hold them as long as I can. What are you doing here? It's happening again. Embora Overwatch 2 seja uma espécie de update de transformação e não um jogo completamente diferente, ele pode sim ser visto como um justo jogo novo, quando consideramos que a Blizzard não cobrou por ele. Pelo contrário, agora Overwatch se tornou gratuito. A mudança mais drástica foi na sua configuração de time. Agora você joga 5 contra 5, diminuindo um tanque, personagem defensivo na formação. Isso muda muito como cada função deve agir. Suportes precisam dar mais dano do que antes. O tanque tem que ser mais cauteloso, porque agora ele é o único personagem resistente do time e a dupla de dano precisa equilibrar entre os danos que ficam por aí pegando quem tá de bobeira e os personagens que de certa forma auxiliam o time na linha da frente. Outras mudanças foram os novos modos de jogo, novos mapas, novas skins e também novos personagens para dar aquela recalchutada no metagame. O port de Overwatch 2 para Nintendo Switch está incrível. O primeiro parecia já estar no limite, e agora com a Blizzard melhorando o gráfico, deixando o jogo mais pesado, o medo era que o Nintendo Switch ia suar ainda mais e rodar no mínimo do mínimo, mas não. A Blizzard foi impressionante e melhorou muito o gráfico no Nintendo Switch, e mesmo rodando a 30 frames por segundo, as animações estão muito fluidas, o que só impede o competitivo e o nível campeonato mesmo de ocorrer no Nintendo Switch, mas para você jogar casualmente na sua casa de boa esse jogo gratuito, tá mais do que aprovado. Ao mesmo tempo que a mudança de Overwatch para Overwatch 2 não foi tão grande, merecendo assim um A com estrelinha, ter Overwatch grátis é insano, porque a gente sabe o que vai acontecer. A Blizzard já disse que a cada 3 meses vai ter um novo herói e um novo passe de batalha. Como eu queria que a Nintendo se comunicasse dessa forma assim com os seus outros jogos. A gente já sabe o que esperar do futuro de Overwatch, e ele hoje já é um jogo muito bom e muito completo. Pokémon Unite foi um jogo que a gente, na época que fez a tier list, não deu uma tier S no lançamento por não saber como seria o futuro, mas esse aqui a gente já sabe e é top. Overwatch 2, gratuito, assim como os jogos anteriores, faz o Nintendo Switch se tornar um console mais completo, e por isso ele se encaixa aqui na nossa Tier S. É realmente um jogo que vale a pena jogar e você nem precisa pagar para se divertir horas e horas e horas jogando ele. Persona 5 Royal. There isn't a security measure on Earth that can stop me. This is gonna be so awesome. Apesar de notável que se trata de um jogo originalmente cross-gen entre PlayStation 4 e PlayStation 3, Persona 5 Royal é absurdo em absolutamente tudo. A sua narrativa é profunda, ele tem várias cenas com qualidade de anime mesmo, são bons diálogos, temas fortes, personagens bem feitos e únicos. A sua gameplay de combate é um sistema de turno cheio de mecânicas. Ele tem um leque de possibilidades tanto pela
pela parte Shin Megami Tensei, né, que é a série do qual ele é derivado, quanto pela parte Persona mesmo. E a gameplay, fora o combate nas dungeons, também é muito rica em exploração, stealth, puzzle e tem de tudo, bicho. A trilha sonora não tem nem o que falar, é uma das melhores de todos os tempos dos games. Ouve só isso aqui. Até os menus do jogo, cara, a barra de HP, tudo nesse jogo imprime muita autenticidade. Que jogaço! Persona 5 é um acerto grande em tudo que se propõe. Ele também esbanja originalidade e personalidade, virando referência para os JRPGs que saíram depois dele. É um jogo histórico e que sozinho carregaria um trimestre inteiro do Nintendo Switch em termos de qualidade, porque é um jogo essencial da mais alta prioridade para fãs de RPGs, e em especial para quem gosta de RPGs japoneses. Definitivamente esses são os pontos mais altos do jogo e é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier S+. É um S com estrelinha aqui, porque ele é a elite da elite dos jogos no Nintendo Switch. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilha aí com as pessoas, galera. Lembrando, compartilha a informação aí do Angra no Bayonetta 3, eu tenho certeza que vai ser curioso para muitas pessoas, tá? E claro, se inscreva aqui no canal Coelho no Japão se você gosta de games. Esse aqui é um quadro que pode ajudar quem tem Nintendo Switch, quem não tem também, porque a maioria desses jogos são multiplataforma, estão no PC, estão no PlayStation, estão no Xbox, tá? Então ativa o sininho de notificações para vocês não perderem esse quadro que a gente faz todo mês, e esse mês são 2 que vão sair aqui no canal, tá bom? Quem quiser contribuir com o meu trabalho, galera, manda um super valeu aqui nos comentários se você acha que eu já te ajudei a economizar, a conhecer jogos novos. Isso ajuda pra caramba aqui a nossa produção, e todo o dinheiro que a gente ganha aqui do YouTube eu reinvisto completamente na produção aqui do canal pra ter melhor conteúdo pra vocês, tá bom? Considere se tornar um membro aqui no canal, porque os membros fixos me dão uma segurança financeira para que eu tenha certeza que no mês que vem eu vou ter o dinheiro para poder pagar aquela equipe fixa aqui no canal, e ajuda pra caramba, tá bom? E quer ajudar de uma outra forma muito importante? Entra aí, ó, coelhonojapão.com/Amazon. E aí você favorita lá no seu browser ou no seu celular, porque quando você for entrar na Amazon, já entra através do link favoritado, que qualquer coisa que vocês comprarem, vocês estão contribuindo aqui no meu trabalho. Na descrição também tem os micro SD cards que eu recomendo pra vocês, assim como vários outros produtos de Nintendo Switch que estão disponíveis na Amazon. E pra fechar, meus amigos, vocês podem também me seguir nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, marca o print aqui da tier list lá pra gente poder trocar uma ideia. Isso vale pra Twitter, pra TikTok e também pro Instagram, todas a mesma @, tá bom? Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!